O anime começa com nosso protagonista, Yuki Amano, correndo desesperadamente por sua vida. Não importa para onde ele fuja, sua colega de classe Yuno sempre chega lá antes dele. Ele entra num elevador para escapar dela, mas Yuno também aparece lá. Enquanto ela se aproxima, Yuki, em pânico, começa a se perguntar onde tudo deu errado. Voltamos uma semana no tempo. Yuki é um estudante colegial com vida social nula e passa a maior parte do tempo observando tudo ao redor e anotando em seu diário. Além disso, ele conversa com dois de seus amigos imaginários. O primeiro é Deus, que é supostamente uma divindade que governa o tempo e o espaço, e a segunda é Murmur, que é sua serva pessoal. Assim, todos os dias ele passa seu tempo dessa maneira. Um dia, Deus pergunta a Yuki se ele participaria de um jogo interessante que preencheria sua vida com muita emoção. Yuki, acreditando ser imaginação, não pensa muito e aceita. No dia seguinte, ele acorda e percebe que há algumas anotações estranhas escritas em seu diário, sobre como ele acertará um duplo alvo em 2 minutos e como verá as notícias de um serial killer em 10 minutos. Yuki não se lembra de tê-las escrito, mas, novamente, não dá muita importância e começa seu dia jogando o dardo e acertando o duplo alvo. Durante o café da manhã, ele assiste às notícias sobre um assassino. É neste exato momento que Yuki percebe que as coisas em seu diário estão se tornando realidade. Na escola, o diário até previu uma prova surpresa e uma garota cortando o dedo. Yuki começa a entrar em pânico e conversa com Deus, mas logo descobre que Deus não é sua imaginação e que o jogo que ele mencionou é real. Antes de Yuki partir, Deus o avisa para não quebrar seu celular ou ele morrerá. A princípio, Yuki estava apavorado, mas então ele percebe que, enquanto não o quebrar, poderá governar sua própria vida. E como qualquer um, ele começa a usar o diário para alcançar as melhores classificações com uma pontuação perfeita. E quando alguns estudantes ficam com inveja e tentam emboscá-lo, ele os evita facilmente usando-o. Uma súbita onda de confiança e muita excitação começa a preencher Yuki por completo. Durante uma de suas provas, enquanto Yuki usa seu diário, ele nota uma garota chamada Yuno, o encarando. Antes de Yuki, ela era a melhor aluna da turma. Então Yuki começa a se perguntar se ela também está irritada por ele ter tomado o primeiro lugar. Após o fim da aula, ele fica em choque ao ver uma boneca de Murmur na mesa dela. Nesse instante, um ruído estático surge, e ele verifica seu celular. Nele, é notificado sobre sua morte em poucos minutos por um serial killer. Yuki está apavorado. Nesse momento, Yuno entra na sala e lhe diz que ele logo vai morrer. Yuki surta e começa a correr por sua vida. Quando é encurralado por ela, ele finalmente entende que ela também possui um diário. Pensando que ela é a serial killer, Yuki pega seu dardo para atacá-la. Mas de repente, Yuno simplesmente o beija. Ela lhe mostra que a pessoa lá fora é o assassino, que também tem um diário, assim como eles. Ao contrário de Yuki, o diário de Yuno é bem diferente. Em vez do dela, ele mostra o futuro de Yuki a cada 10 minutos. E por causa disso, ela o chama de Diário do Amor, com muito carinho. Yuki está apavorado ao ver que encontrou uma stalker muito séria. De acordo com o diário de Yuno, a morte de Yuki deveria ocorrer no 14º andar. Então, em vez de ir para lá, eles sobem para o telhado. Após algum tempo, o assassino chega e começa a procurá-los. Conforme o plano de Yuno, Yuki está escondido e aguardando o sinal dela. Yuno aparece de repente e distrai o assassino com muita astúcia. Aproveitando a oportunidade, Yuki usa seu dardo para destruir o celular e é avisado por Deus. Quando o celular quebra, o dono do diário também morre. Depois disso, Yuki confronta Deus com muita raiva, perguntando por que há mais pessoas com diários. Deus leva Yuki a um lugar chamado Catedral, onde outros donos de diários também estão presentes com suas identidades ocultas. Com isso, Deus explica o jogo de sobrevivência. Há um total de 12 proprietários que possuem o Diário do Futuro. Eles foram numerados de 1 a 12. Até agora sabemos que o primeiro é Yuki, a segunda é Yuno, e o terceiro era o serial killer. O diário em si mostra o futuro, mas sua característica se baseia no que os proprietários costumavam registrar em seus diários antes do início desse jogo. As previsões não são absolutas. Elas podem ser alteradas conforme a ação do proprietário ou se outro proprietário tomar uma ação diferente. No caso de Yuki, ele escapou da morte quando Yuno interveio de forma decisiva. O objetivo deste jogo de sobrevivência é que eles usem seus diários para coletar informações e eliminar os outros proprietários. Aquele que sobreviver até o fim receberá o trono de Deus, o que significa que ele se tornará o Deus do espaço e do tempo.
Após conhecer as regras, todos começam a ir embora, mas alguns deles estão ansiosos para eliminar Yuuki. Afinal, ele é o único que escapou da morte e, portanto, isso o torna a maior ameaça para todos. Mas Yuno o assegura de que o protegerá, não importa de quem ela tenha que se livrar. No dia seguinte, na escola, Yuki fica preocupado ao perceber que pode ter um encontro com qualquer proprietário a qualquer momento. Depois que todos saem para a aula de educação física, uma garota chamada Minene se aproxima de Yuki. Ela revela que o serial killer era na verdade seu professor da turma, e é por isso que ele está ausente hoje. Yuki fica confuso sobre quem ela é e por que está dizendo isso. Nesse instante, um ruído estático surge e a morte de Yuki está marcada para daqui a 3 horas. Yuno vem protegê-lo, mas Minene desvia, e antes de pular, apenas diz uma palavra: morra. De repente, por todo o andar, bombas começam a explodir. Felizmente, tanto Yuki quanto Yuno estão seguros. Yuno assegura a Yuki que ele não precisa se preocupar com nada, pois ela matará aquela mulher sem hesitar. Yuki está assustado e se pergunta como uma pessoa pode falar sobre matar com tanta facilidade. Mas, com as coisas como estão, ele não tem outra opção senão usar Yuno para escapar da morte. Com a ajuda do diário, Yuno consegue analisar facilmente quando e onde a bomba vai explodir. Lá fora, Minene está ameaçando a todos para que permaneçam em suas salas, ou ela apertará o botão que acionará todas as bombas. De volta à escola, Yuno está preocupada e se perguntando sobre duas coisas importantes. Primeiro, por que Minene não matou Yuki quando teve a chance? E segundo, por que a morte de Yuki ainda está marcada para as 14.004, apesar de estarem evitando as explosões? Lá fora, a polícia chegou e está pronta para deter Minene. Mas estranhamente, o chefe de polícia, K, emite uma ordem para não matá-la. Ele também é um portador de diário, e usando-o sabe que no momento em que o coração de Minene parar, todas as bombas detonarão automaticamente. De volta à escola, Yuno e Yuki se reencontram com seus colegas de classe, mas, estranhamente, ambos são capturados por eles. Minutos antes, Minene fez um acordo com a escola. Se capturassem Yuki e o entregassem a ela, desativaria todas as bombas. E é por isso que Yuki está sendo levado até ela. Seu celular é retirado dele e mantido à distância. Por todo o chão, há minas terrestres. Com quase tudo pronto, Minene ameaça a todos para que permaneçam em suas salas, ou a bomba será acionada e explodirá. Ela promete desativá-las quando terminar com Yuki. Dentro da sala, Yuno está em pânico total. Ela está determinada a proteger Yuki, então, sem se importar com ninguém, ela se liberta e começa a correr em direção a ele. Como resultado, os sensores são acionados e as bombas, uma por uma, começam a explodir. Minene fica confusa com o que está acontecendo. E nesse instante, K, o quarto proprietário de diário, vem ao resgate de Yuki. Seu diário do futuro lhe informa sobre todos os crimes que estão prestes a acontecer. Ele não se importa em ser um deus, apenas deseja eliminar todos os crimes que ocorrem bem diante de seus olhos. Nesse instante, Yuno surge, quebrando a janela. Enquanto Minene está caída com a ajuda de Yuno, Yuki evita as minas terrestres e recupera seu celular. Quando Minene está prestes a acionar as minas, Yuki avança contra ela segurando seu dardo. Mas ele erra o celular e acaba esfaqueando-a no olho esquerdo. Com ela encurralada, usa a cortina de fumaça e consegue escapar. Depois disso, K, junto com Yuki e Yuno, formam uma aliança. Para parar este jogo tão estúpido, K precisa da ajuda dos diários deles para capturar os demais proprietários. Até o momento, as identidades de 5 donos de diários foram reveladas ao público. O primeiro e a segunda são Yuki e Yuno. O terceiro era o serial killer. O quarto é o próprio Kei e a nona é Minene. Por enquanto, a escola está temporariamente fechada, então Kei quer que Yuki e Yuno passem um tempo no parque de diversões e sirvam de isca para atrair Minene. Então, no dia seguinte, conforme o planejado, ambos chegam ao parque de diversões. De um lado, Yuki está sendo muito cauteloso, mas do outro, Yuno está aproveitando como um encontro e esperando se aproximar de Yuki, com muito carinho. À medida que começam a passar um tempo juntos, Yuki percebe que a garota que ele pensava ser uma stalker louca é apenas uma menina fofa que o ama muito. Após desfrutar da maioria das atrações para o último evento, Yuno quer ir ao planetário, mas Yuki recusa, e em vez disso, eles vão à roda gigante. Lá, Yuno pergunta a ele o motivo de ter recusado ir ao planetário, já que ele ama tanto as estrelas. Yuki, com um olhar assustado, pergunta como ela sabia disso. Yuki havia esquecido sua primeira interação com Yuno, então ela relembra o dia em que tiveram que escrever sobre seus sonhos.
Ambos tiveram dificuldade em pensar sobre isso, então tiveram que ficar até tarde na escola. Yuno se aproximou dele e percebeu que Yuki queria ver as estrelas junto com seus pais. Mas ele estava incerto sobre isso, pois seus pais haviam se divorciado recentemente. Então, Yuno perguntou se ele gostaria de observar as estrelas com ela, mas Yuki recusou, pois só queria ir com sua família, e mais ninguém. Então, como uma solução, Yuno prometeu ser sua esposa, para que assim eles pudessem ver as estrelas como uma família. Ao ouvir isso, Yuki se pergunta como uma garota pode ficar tão obcecada com uma promessa tão simples. Ele pergunta se ela está escondendo algo, mas Yuno não responde. Ela o beija e diz que é um segredo. Depois, ambos seguem para casa. Ao chegarem na casa de Yuno, corada, ela pede a ele para ficar com ela durante a noite. Yuki concorda, pois Ka também lhe disse para ficarem juntos até que Minene fosse capturada. Na casa não há mais ninguém além de Yuki e Yuno, e estranhamente, a eletricidade foi cortada, deixando tudo escuro. Enquanto Yuno está na cozinha, Yuki usa seu diário para procurar o banheiro. No caminho, ele se depara com uma porta sobre a qual não há nenhuma entrada no diário. Isso significa que se Yuki a abrir, o futuro irá mudar completamente? No momento em que ele a abre, o futuro de todos os donos de diários muda, e a Catedral de Deus começa a desmoronar. Dentro do quarto, jazem 3 corpos sem vida. Yuno aparece de repente com um olhar assustador, dizendo que ele não deveria ter aberto. Yuki, em pânico, começa a correr. Ele chega em casa, mas logo depois, Yuno também chega. Ela começa a bater forte na porta, pedindo a ele para abri-la, com muita insistência. Yuki tenta ligar para Ka sobre isso, mas antes ele recebe uma mensagem de Yuno perguntando para quem ele está tentando ligar. É neste ponto que Yuki percebe que simplesmente não consegue escapar dessa maluca. Após alguns minutos, ele acaba adormecendo. Do outro lado, Minene está se esforçando ao máximo para escapar dos policiais. Usando seu diário, ela sabe qual rota é a melhor. No entanto, os policiais estão por toda parte em grande número. Nesse instante, uma pessoa se aproxima dela. Minene olha para seu diário e vê que ele é a única maneira de sua fuga. Então, ela o segue e acaba chegando a uma cabana isolada. O homem misterioso cobriu seu rosto. Ele oferece a Minene alguns analgésicos. Minene não sente nenhuma ameaça vinda dele, então decide descansar um pouco para se recuperar. No entanto, logo seu corpo começa a ficar dormente, mas ainda assim, seu diário não mostra nenhuma ameaça. Em breve, o celular se transforma em um bloco de madeira e o homem misterioso se revela como o 11º proprietário de diário. A cena muda para a manhã seguinte. Kei veio à casa de Yuki para buscá-lo. Yuki, lembrando-se do incidente de ontem, tenta contar a ele, mas Yuno sai do carro e o impede, dizendo que ficaria envergonhada se ele contasse a alguém o que fizeram na noite anterior. Como Yuno pretendia, Ka interpreta mal que ambos fizeram amor. Sem mais demora, eles entram no carro e Ka revela que Minene foi capturada por um grupo religioso chamado Omekada. Após chegarem, eles se encontram com um trabalhador chamado Ouren, que os guia até a sacerdotisa Tsubaki. Estranhamente, ela está dentro de uma jaula de madeira, e é revelada como a 6ª proprietária de diário. O diário dela mostra todas as coisas que seus seguidores verão ou experimentarão no futuro. O diário é tão poderoso que Yuki está apavorado, mas Tsubaki o assegura de que não está interessada em se tornar uma deusa. Ela é apenas uma sacerdotisa que deseja ajudar seus seguidores. Minene está sendo mantida no subsolo, e eles estão livres para levá-la, mas em troca, Tsubaki quer que Yuki passe a noite com ela, em sua companhia. Ela é notificada sobre sua morte, que acontecerá hoje, e sabendo que Yuki escapou da morte 2 vezes, ela quer que ele fique e a ajude a evitar sua própria morte. Yuno é totalmente contra isso. Mas Kei decide que Yuki ficará. Yuki não tem nenhuma bandeira de morte, então, se ele puder ficar e evitar a morte de Tsubaki, será uma situação de ganha-ganha. Depois que Kei sai, Tsubaki avisa Yuki para ficar longe de Yuno, pois ela destruirá sua vida por completo. Não está escrito em seu diário, é apenas sua intuição como mulher. Enquanto conversam, Yuno fica furiosa ao notar que Tsubaki está falando mal dela, e agora ela quer eliminar a existência de Tsubaki, de uma vez por todas. De repente, o futon dentro da jaula começa a queimar, e muitos seguidores em estado hipnotizado começam a entrar na sala e a atacar uns aos outros. Yuki tenta salvar Tsubaki, mas Yuno o impede com muita força. Ela o avisa que é uma armadilha e que se ele ficar por mais tempo, morrerá. Mas Yuki se recusa, ele não confiará em alguém que esconde corpos mortos e não hesita em matar qualquer pessoa sem pensar 2 vezes. Ele a chama de maluca e prossegue para ajudar Tsubaki. Felizmente, logo os sprinklers começam a funcionar.
e com apenas um grito de Tsubaki, os seguidores se libertam do hipnotismo, voltando à realidade. Tsubaki agradece a Yuki por tentar ajudá-la. Ela abre seu diário e, ao ler cuidadosamente, descobre que um homem misterioso que fingia ser seu seguidor está escondido no santuário, em algum lugar. E Yuno, carregando um machado, se aproxima de Tsubaki. Mas nesse instante, o futuro de Yuki muda e ele está prestes a morrer em 13 minutos, atacado pelos seguidores. Logo, os seguidores caídos começam a se levantar novamente. Para proteger Yuki, Yuno começa a eliminá-los um por um. Ela estende a mão e pede a ele para escolher, ou ela e viver, ou Tsubaki e morrer. Yuki apenas segura as mãos de ambas e consegue escapar. Kei, que consertou o sprinkler, é informado sobre a situação atual. Ele lhes diz para irem em direção ao portão principal, onde o reforço logo chegará. Ele se encontrará com eles depois que encontrar Minene. No porão do santuário, Minene está amarrada. A pessoa que fingiu ser seguidor de Tsubaki é Hirasaka, o 12º proprietário de diário. Assim como ele hipnotizou Minene para acreditar que segurava seu celular real, ele também foi quem hipnotizou os seguidores. Hirasaka sabe que a única maneira de vencer o poderoso diário de Tsubaki é criando confusão. Seu diário o notifica sobre qualquer injustiça que está prestes a acontecer no futuro, de forma muito clara. É semelhante ao diário de Kei, mas, em vez de memorandos escritos, são memorandos de voz. Isso acontece porque Hirasaka é cego. Apesar dessa deficiência, Hirasaka desenvolveu uma audição muito aguçada. Usando-a, ele sabe o que está acontecendo lá em cima, e isso o está deixando frustrado ao ver outros usuários de diário interrompendo seu plano. Acima, enquanto Yuki e os outros estão fugindo, os seguidores começam a voltar a si, aos poucos. Tsubaki para Yuki e sugere eliminar o intruso, mas Yuno já estava farta. Enquanto ela se aproxima de Tsubaki para matá-la, nesse instante, Yuki recebe uma ligação de Kei sobre Hirasaka vindo atrás deles, com muita pressa. Ele também lhes fala sobre ele ser cego e ter uma audição aguçada. Logo depois, 5 pessoas que se autodenominam o 12º proprietário de diário chegam. Elas avisam Yuki sobre Tsubaki ser má e que todo este grupo religioso é um culto envolvido em muitas atividades ilegais. Como uma pessoa que busca trazer justiça, Hirasaka vai se sacrificar e eliminar Tsubaki usando uma bomba. Mas, mesmo depois de ouvir isso e Yuno insistir para Yuki escapar, ele não acredita neles e não está pronto para deixar Tsubaki para trás de forma alguma. Sem outra escolha, Yuno decide eliminar Hirasaka. Sabendo que ele tem uma audição aguçada, ela cria uma distração. A pessoa que reage primeiro, ela a elimina instantaneamente, sem hesitar. Após se livrar do corpo, a bomba explode, mas a essa altura Yuno está completamente exausta. Com Hirasaka eliminado, Tsubaki mostra suas verdadeiras cores, para a surpresa de todos. Ela inicialmente planejou se livrar de Yuki, Yuno e Kei de uma vez, usando Minene como isca, mas nunca imaginou que Hirasaka estaria se disfarçando como seu seguidor. Ela revela que nunca foi uma sacerdotisa em sua vida. Desde criança, ela tinha uma visão muito ruim, mas seus pais a fizeram sacerdotisa e começaram a enganar as pessoas, fazendo-as pensar que ela tinha olhos divinos que viam o futuro, com clareza. E assim como eles pretendiam, o número de seguidores começou a aumentar. Mas depois que seus pais morreram em um acidente, o servo-chefe chamado Fionatsu assumiu o santuário, com total controle. E para aumentar os seguidores, ele começou a usá-la como uma forma para que outros pudessem liberar seus pecados. Apesar de passar por tais coisas todos os dias, ela conseguiu suportar um mundo tão repugnante porque tinha a bola feita à mão por sua mãe. No entanto, um dia a bola simplesmente desapareceu. E agora, depois de tudo o que ela passou, ela se tornará a deusa e eliminará a existência deste mundo. Na frente de Yuno, ela beija Yuki para fazê-la sofrer, de propósito. Mas, mesmo após a morte de Hirasaka, Tsubaki fica em choque ao ver que sua morte ainda está pendente. Um por um, Yuno começa a derrubar os seguidores e causa um enorme dano ao braço de Tsubaki, com muita fúria. Ela entrega seu celular a Yuki e o empurra para um lugar seguro. Logo depois, ela desmaia. No telhado, Kei está com Minene. Com o reforço sendo impedido pelos seguidores, ele se encontra em uma situação muito difícil. Dentro do santuário, Tsubaki amarrou Yuno e planeja usá-la como isca para atrair Yuki. Yuki está atualmente escondido e se repreendendo por ter confiado em Tsubaki, de forma tão ingênua. Ele finalmente percebe que Yuno é a única em quem deveria ter confiado, mesmo sendo uma garota possessiva com alguns segredos perigosos. Acima de tudo, ela o ama de verdade. Nesse instante, um anúncio é feito. Tsubaki ameaça Yuki para que ele venha, ou então, Yuki passará pela mesma experiência que ela teve que suportar. Yuki ouve Yuno gritar e não consegue suportar aquilo.
Ele vê uma bola e suspeita que seja aquela feita pela mãe de Tsubaki. Ele a pega e corre para proteger Yuno. Ele joga a bola e, como esperado, Tsubaki, ao ver a bola feita à mão por sua mãe depois de tantos anos, acaba se distraindo completamente. Aproveitando essa oportunidade, Yuki destrói o diário dela com seu dardo. Com isso, Tsubaki morre. Logo, a polícia entra no santuário e começa a cuidar da situação, com muita eficiência. No caminho para casa, Yuki olha para Yuno e pondera. O que exatamente é essa garota? Ela vive em uma casa com corpos mortos, mas é tão obcecada por ele que fará qualquer coisa para protegê-lo a todo custo. Ele não conseguiu resistir e a beijou. Do outro lado, surpreendentemente, Minei não é presa porque Kei fez um acordo secreto com ela. Uma semana depois, após buscar sua mãe no aeroporto, Yuki está a caminho de casa, muito feliz. O nome da mãe de Yuki é Ria, uma programadora que trabalha no exterior. Na maior parte do tempo ela está fora do país, mas ocasionalmente vem visitar Yuki, como hoje. Ao chegarem, eles notam que o vidro da janela está quebrado. Yuki verifica seu diário e imediatamente entra para repreender Yuno. Yuno, após ler seu diário, sabia que a mãe de Yuki estava vindo. Então, para impressioná-la, ela limpou a casa e preparou o jantar com muito carinho. Ria acha incrivelmente fofa e interpreta mal que ela seja a namorada de Yuki. Enquanto come o prato, Ria fica tão impressionada com o sabor que pede a Yuno para se casar com seu filho, de forma muito entusiasmada. Ao ouvir isso, Yuno não poderia estar mais feliz. Após o jantar, Ria compartilha que o filho de sua amiga, Hojo, virá amanhã e morará com eles por alguns dias. Os pais de Hojo eram seguidores de Tsubaki, que morreram no incidente de Omekada. A polícia não revelou ao público o que exatamente aconteceu e registra o incidente como um suicídio em massa. Já é tarde, então Ria insiste para Yuno passar a noite aqui em sua casa. Yuno concorda e, enquanto ela está no banho, lá em cima, Ria prepara a cama. Antes de sair, ela provoca Yuki e diz a ele que nada de bebês antes de se casarem. À noite, enquanto os dois estão deitados, Yuno quer que Yuki durma ao lado dela, mas ele recusa e esclarece que não gosta dela de forma alguma. Yunho, com um tom bastante confiante, afirma que sim, ele o fará. No dia 28 de julho, eles farão amor e se tornarão um só. Yuki fica envergonhado e vai dormir. Do outro lado, Yunho fica aliviado ao saber que a mãe de Yuki é uma pessoa bem tranquila, ou então ela teria outros planos em mente. Na manhã seguinte, Hojo chega. Todos ficam hipnotizados ao ver o quão adorável ele é. Ele começa a desenhar um retrato de Yuno. Depois de recortá-lo, ele tenta mostrá-lo a Yunho, mas acidentalmente escorrega enquanto segura uma tesoura de repente. Felizmente, a tesoura perfura a almofada e Yunho não se machuca. Hojo pede desculpas por ser tão imprudente e vai ao banheiro. Apesar de parecer um acidente, Hojo fez aquilo intencionalmente, com um propósito. É porque ele é o quinto proprietário do diário. Seu diário é como um livro de desenhos que mostra o futuro através de ilustrações. Hojo não almeja ser um deus, ele só quer se divertir um pouco. E eliminar Yuki e Yunho é um desafio bastante divertido para ele. Apesar de ter apenas 5 anos de idade, Hojo possui a inteligência de um adulto. Para eliminar 2 proprietários de diários, ele trouxe algumas ferramentas. Antes do almoço, ele injeta veneno nos tomates de forma sorrateira. Mas quando Yuki tenta comê-los, Yuno o impede porque estão mais pesados do que quando ela os lavou. Ela acredita que estão estragados, então os joga fora. Nesse exato momento, o futuro muda e Yuki percebe que outro proprietário de diário, além dele e de Yuno, está por perto. Do outro lado, Hojo entende que para derrubar Yuki, ele primeiro precisa se livrar de Yuno, e para conseguir isso, ele planeja eletrocutá-la. De volta ao quarto, o futuro muda novamente, e Yuki é notificado sobre a morte de Yuno por eletrocução em poucos segundos, infelizmente. No momento em que Hojo coloca o fio, a eletricidade é cortada. Foi Yuki quem fez isso, desarmando o circuito, e ao ver Hojo segurando os fios, ambos entendem que ele também é um proprietário de diário, sem dúvida alguma. À noite, quando Hojo está dormindo, Yuki começa a procurar pelo diário dele, mas Hojo sai e os lembra que, com o cérebro minúsculo que eles possuem, é impossível que consigam encontrar o diário dele, de jeito nenhum. Ignorando-o mesmo no dia seguinte, Yuki continua a procurá-lo, mas Yuno já estava farta. Ela pega seu martelo e vai direto para o ataque, no entanto ela acidentalmente atinge Ria por engano. Ao testemunhar a cena, Yuki fica em choque. Ele rapidamente coloca as bandagens e repreende Yuno por ser tão imprudente. Yuno está muito arrependida por suas ações, de verdade.
Yuki a abraça e a lembra que, ao contrário dele, ela pode facilmente encontrar o diário se tentar. Enquanto cora, Yuno promete que o fará. Yuno fica séria e começa a pensar em possíveis áreas que são acessíveis a Hojo. E ainda assim, ninguém conseguiria encontrá-lo, de forma alguma. Sabendo que Yuki já revistou cada canto da casa, ela presume que esteja fora de casa. Ontem, Hojo foi à loja de conveniência com Ria, então ela acredita que ele enviou o diário para si mesmo pelo correio. E nesse exato momento, a campainha toca. Yunho alerta Yuki sobre isso, e sem qualquer demora, ele rapidamente o pega. Mas ao abri-lo, um gás venenoso começa a vazar e ele logo desmaia, caindo no chão. Hojo elogia Yunho por sua inteligência, mas o pacote tinha que ser aberto do outro lado. Yunho leva Yuki para dentro do banheiro. Enquanto a casa começa a se encher de gás, Hojo começa a bater na porta e provoca Yunho para sair e brincar com ele sem parar. Mas mesmo depois de alguns minutos, quando ela não sai, ele começa a ficar entediado. Ele promete dar o antídoto se ela conseguir encontrá-lo no esconde-esconde. Yuki não quer que ela vá, mas Yuno entende o quão importante o antídoto é para eles. Então ela sai e primeiro quebra as janelas e coloca Ria em segurança a pedido de Yuki. Em seguida, ela começa a procurar por Hojo. Mas Hojo, usando seu diário, facilmente troca de lugar de forma muito rápida. Depois de revistar minuciosamente o primeiro andar, Yunho sobe para encontrá-lo, mas ela chega tarde demais. Hojo combina a lâmpada com a água transbordando e a eletrocuta, sem piedade alguma. Yuki ouve o grito. Antes que Hojo injete o veneno, Yuki vem ao resgate dela, mas ele logo desmaia devido ao veneno. Yunho se levanta com raiva, determinada para agir. Com Hojo encurralado, ela o esfaqueia e, conforme prometido, ele entrega o antídoto. Antes de morrer, Hojo agradece a Yunho por brincar com ele, ao contrário de seus pais que estavam sempre ocupados brigando sem tempo para ele. Depois que ele desaparece, Yuno desmaia. Logo em seguida, Minai chega e entrega o antídoto. Ela recebeu uma mensagem de K sobre o quinto proprietário. Então, como prometido, ela veio sem hesitar. Depois de algum tempo, K com outros policiais chega à casa de Yuki. Com a ajuda dele, Ria é informada de que, enquanto estava inconsciente, um intruso invadiu sua casa e sequestrou Hojo, levando-o embora. Por enquanto, eles estão fazendo o possível para encontrá-lo, então ela não precisa se preocupar com nada. 2 semanas depois do incidente, Yuki e Yuno estão a caminho de sua nova escola, juntos. No caminho, Yuki nota uma pessoa sorrindo para ele. Ele não dá muita importância e vai para sua escola. Nessa escola, com Yuno estando em uma turma diferente, Yuki fica nervoso ao ver muitos rostos desconhecidos ao seu redor. Mas ele logo percebe que Kou, que o pegou sob as ordens de Mineia, também está na mesma turma. De repente, Kou começa a falar alto, dizendo: "Não é o Yuki aquele que quase matou todos os seus colegas de classe, não é mesmo?" E agora ele veio pra cá como se nada tivesse acontecido. Felizmente, 2 alunos chamados Hinata e Mao vêm em socorro de Yuki e impedem Kou de intimidá-lo. Logo depois, o professor da turma entra na sala de aula. Recentemente, outro assassino está à solta, em um frenesi, e para garantir que os alunos estejam seguros, a escola quer que eles entrem e saiam da escola em grupos. Enquanto ele está dando mais instruções, Hinata compartilha como os cadáveres encontrados estavam gravemente feridos, com muitas marcas de mordidas neles, por todo o corpo. Depois da escola, todos os 4, junto com Yuno, vão visitar o local onde os corpos foram encontrados. Em seguida, eles começam a explorar outras áreas no parque. Durante todo o tempo, Yuno está mantendo sua distância, observando-os. Ela não está nem um pouco satisfeita em ver os novos amigos de Yuki. Depois de passar mais algum tempo, Hinata vai adiante para verificar os arredores, mas lá ela vê algo aterrorizante, que a choca. Logo depois, um ruído estático ocorre e uma nova entrada é feita. Yuki verifica o diário e fica em choque ao ler que Hinata está morta. Ele imediatamente corre para lá e encontra o corpo dela, sem vida, cercado por uma dúzia de cães. Todos estão muito assustados para se mover. Apenas Enaki, que é colega de classe deles e também aquele que sorriu mais cedo, chega. Ele os informa sobre um observatório próximo para a segurança, um local seguro. Eles correm para lá e chegam bem a tempo. Aki se apresenta como um detetive aspirante. Ele já estava investigando os assassinatos recentes e, depois de pesquisar outros eventos recentes, descobriu que Yuki estava estranhamente relacionado a todos eles de alguma forma. Aki não suspeita de Yuki, ele apenas o seguiu pensando que ele poderia levar a outro crime e, com sorte, preveni-lo. Poucos segundos depois, os cães cercaram completamente o observatório, por todos os lados. Yunho acredita que a pessoa que controla os cães deve estar entre seus novos amigos, então ela sugere a Yuki que os use como isca e fuja. Mas Yuki recusa e começa a segurar a janela para manter os cães afastados, a todo custo.
Usando seu diário, ele prevê a próxima janela que irá quebrar, e de acordo com isso, instrui os outros. Todos seguem sua orientação, e depois de 30 minutos, os cães finalmente vão embora. Mas de repente, Mal pega o telefone de Yuki e o ameaça de morte. Logo depois, Hinata faz uma entrada chocante. Surpreendentemente, ela também possui um diário, o que é inesperado. Em troca da segurança de Yuki, ela exige que Aki entregue seu diário. Uma semana atrás, o pai de Hinata, Tsukishima, também o 10º proprietário do diário, confessou a ela sobre os assassinatos recentes, com todos os detalhes. Tsukishima abandonou sua família e dedicou toda a sua devoção aos seus cães. Sua obsessão por cães é tão selvagem que ele gastaria uma quantia insana de dinheiro apenas para alimentá-los com a carne da mais alta qualidade, enquanto ele mesmo comeria apenas macarrão instantâneo, sem se importar. E quando seus cães começaram a caçar humanos, ele também ignorou. Mas ele voltou a si e queria recomeçar sua vida novamente. E para isso, ele precisava que Hinata se livrasse de Aki, que o estava perseguindo e sabia sobre todos os seus atos, sem exceção. Hinata desejava ter seu pai de volta, e foi por isso que ela decidiu se livrar de Aki. Depois de notar que ele estava de olho em um garoto chamado Yuki, Hinata se tornou amiga dele e o trouxe para o parque, para que Aki também pudesse ser atraído, caindo na armadilha. Como ela esperava, o plano funcionou. Hinata exige o diário de Aki ameaçando matar Yuki, mas Aki não quer que ninguém se machuque. Então ele sugere um cara ou coroa, uma aposta simples. Se Hinata vencer, ela fica com o diário, mas se ele vencer, Yuki fica livre. Hinata acha isso sem graça, mas concorda porque ela tem o diário de Yuki. Mas ela começa a ficar um pouco desconfiada do porquê Aki está jogando um jogo assim, quando ele está fadado a perder, sem chance. Hinata tenta ser criativa quando Aki joga a moeda. Apesar do diário dizer esquerda, ela escolhe direita. E nesse exato momento, um ruído estático é feito e o futuro muda, de forma inesperada. Para a surpresa de Hinata, a resposta era apenas esquerda. Agora, conforme a promessa, ela liberta Yuki, mas mantém o diário dele porque quer outra rodada. Do outro lado, Yuno está desconfiada do porquê o telefone de todos fez um ruído estático, exceto o de Aki, o que é estranho. Ela o empurra no chão e percebe que o telefone dele é apenas um normal. É revelado que Aki não é um proprietário de diário. Ele sugeriu o jogo esperando vencer na pura sorte e agora, sabendo disso, Yuno está ainda mais furiosa porque ele estava arriscando a vida de Yuki, de forma imprudente. Aki se levanta, ele quer continuar o jogo e recuperar o diário de Yuki. Antes de começar, Aki compartilha seu plano com Yuno. Yuno concorda em seguir, mas ela ainda não confia nele completamente, de jeito nenhum. Aki assegura que não arriscará a vida de Yuki porque seu amor por ele é mais do que uma simples amizade. Yuno fica simplesmente sem palavras. Logo o jogo final começa. Desta vez é a vez de Hinata jogar a moeda. Ela decide seguir o diário de Yuki e coloca a moeda em sua mão direita. Antes que Aki responda, Yuno cobre os ouvidos de Yuki. E então, Aki adivinha a mão direita o que está correto, para a surpresa de todos. E depois que Yuno tira as mãos, Aki mente para Yuki que ele escolheu a esquerda, o que está errado. Depois de dizer isso, Yuno derruba Yuki. Hinata fica em choque ao perceber que acabou de perder, de forma inesperada. A razão pela qual Aki venceu é porque o diário de Yuki prevê apenas o que ele verá e acreditará. Então, mesmo que seja uma mentira, enquanto Yuki acreditar que é verdade, o diário também mostrará o mesmo, sem distinção. De repente, Mal saca sua faca para atacar, mas Yuno rapidamente corre e a esfaqueia. Hinata empurra Yuno e deixa cair o telefone de Yuki. Enquanto ela está lamentando a lesão de Mal, todos escapam, aproveitando a chance. Mas logo ela se levanta e usa a habilidade de seu diário para ordenar que os cães ataquem. Yuki é notificado sobre a morte de todos. Aki planeja que ele, com Ko e Yuno, distrairão os cães, enquanto Yuki usará esta oportunidade para cuidar de Hinata, de uma vez por todas. Todos concordam, mas Yuno, em vez de seguir o plano, começa a seguir Yuki. Ela sugere usar Ko e Aki como isca para escapar, mas Yuki não quer arriscar a vida de seus amigos em perigo, de forma alguma. Ele sabe que, apesar do que aconteceu, Hinata teve a chance de não jogar o jogo e usá-lo como refém, mas ainda assim ela jogou e cumpriu sua promessa até o fim. Yuki sabe que Hinata não é má, é o pai dela. Sem outra escolha, Yuno avança e ameaça matar Hinata. Yuki, em pânico, pergunta a ela a razão pela qual ela está tentando impedi-lo de fazer amigos, de verdade. A razão pela qual Yuno está fazendo isso é porque ela não quer que ninguém se aproxime de Yuki, ou eles o levarão para longe dela. Yuki pode ver que as coisas ficariam feias se ele não fizesse nada para resolver a situação.
Então, como solução, ele mente que ninguém o levará para longe dela porque ele a ama e quer ser seu namorado. Yuno larga a faca e começa a corar, de forma visível. Yuki pede a Yuno que, como namorado, ele quer que ela os aceite como seus amigos. Yuno concorda feliz. Felizmente, a situação está sob controle, mas Yuki entende que fez algo que não pode ser desfeito, de jeito nenhum. Hinata começa a chorar e pede desculpas ao pai por tê-lo desapontado. Tsukishima a acalma e diz que está tudo bem. Ele é um pai ruim que está tentando escapar de suas ações, colocando o fardo em sua filha inocente, sem pensar nas consequências. Ele quer se arrepender de seus pecados e diz a Hinata para permanecer feliz. Depois, um alto barulho de tiro é ouvido e todos concluem que Tsukishima tirou a própria vida de forma trágica. Mas na realidade, foi Kei quem o matou. A cena muda para uma cabana desconhecida, onde Manet está trabalhando em suas bombas. Alguns meses atrás, quando o jogo começou, Manet teve um encontro com o terceiro proprietário do diário, por acaso. Mas por causa de sua armadura, suas balas e bombas foram ineficazes. Sem outra escolha, ela escapou, mas durante a fuga, acabou machucando a perna. Lá, ela encontra um policial chamado Nishijima, que estava investigando o assassino em série, de perto. Ao ver Manny, que é uma criminosa procurada, ele a prende imediatamente e se esconde dentro de um prédio abandonado para evitar o assassino em série. Minnie precisa fazer xixi, mas Nishijima se recusa a destrancar a algema e vai com ela, sem soltá-la. Enquanto faz isso, Mine fica muito envergonhada. Quando termina, ela tenta usar a descarga, mas está emperrada e ela acaba usando sua força, resultando em quebrá-la e ficar encharcada de água, completamente molhada. Nishijima a nota tremendo de frio, então ele escolhe um vestido para ela usar. A princípio, Manny recusa, mas depois de muita persuasão, ela concorda relutantemente. Depois de se trocar, Nishijima olha e a elogia por parecer fofa. Mas enquanto Manny corre e recua, ela tropeça e Nishijima acaba caindo e acidentalmente agarrando seus seios, por engano. Ele pede desculpas por isso, mas ao ver o lado mais feminino de Manny, ele ficou um pouco excitado. Agora, para escapar do assassino, Manny elabora um plano. De acordo com ele, Nishijima distrai o assassino e o atrai para um quarto, com astúcia. Depois eles fecham a porta e Manny usa sua granada de luz, que cria um barulho alto. Após escapar de lá, surpreendentemente, ela atira em Nishijima e foge, sem olhar para trás. Como uma garota que nasceu em meio à guerra, ela nunca se sentiu ou agiu como uma garota. Para consertar este mundo corrupto, ela se tornará a deusa. Na manhã seguinte, Yuki é convidado por Aki para sair, para se divertir. Mas inesperadamente, Yuno chega e compartilha que também foi convidada por Aki. Yuki percebe que foi armado por Aki para um encontro, depois que ele confessou seu amor de forma surpreendente. Depois de alguns minutos de viagem, eles chegam a uma feira de noivas. É um lugar escolhido por Aki para o encontro deles. Dentro do salão, eles se encontram com a esposa de Kei, que trabalha como membro da equipe no local. Ela se torna a guia deles para o dia. Depois de almoçar, Yuno e Yuki trocam de roupa e fazem uma sessão de fotos. Yuki quer contar a verdade a ela antes que as coisas piorem. Mas ao ver o quão feliz Yuno está, ele acredita que está tudo bem se ele contar a ela mais tarde, em outro momento. Depois eles também têm um casamento na capela. Embora seja uma encenação, Yuki está inquieto. As coisas que ele viu na casa dela são difíceis de esquecer. Se ele pudesse esquecer isso, talvez ele pudesse se apaixonar por ela de verdade, com todo o seu coração. Depois disso, Yuki a leva para a casa dela. Ao entrar, Aki está lá dentro. Ele os enviou propositalmente para os encontros para que pudesse investigar a casa de Yuno. Ele esperava encontrar alguns corpos, mas acabou encontrando um buraco muito profundo, o que é estranho. Yuki está em descrença. Ele pergunta a Yuno sobre os corpos que viu, mas Yuno parece perder suas memórias. Na verdade, ela acredita que é a primeira vez de Yuno visitando a casa dela, o que é uma mentira. No caminho para casa, Aki compartilha que o estado mental de Yuno é frágil, então ela provavelmente sobrepôs sua memória. Depois que eles se separam, a cena muda para a delegacia de polícia, onde Kei discute o corpo morto de Tsukishima encontrado em sua mansão, de forma chocante. Surpreendentemente, os dois suspeitos são Yuno e Yuki, e ele emite ordens para prendê-los dentro de 24 horas. O acordo secreto feito por Kei e Nene era para garantir que ele a ajudaria, dando informações sobre a polícia para que ela pudesse escapar, e em troca, ele queria que ela almejasse se tornar uma deusa, a todo custo. Yuki não está tentando se tornar um deus. Então para Kei, Manny é a pessoa certa porque ela passou por um passado trágico, e entende a importância de um mundo sem guerra, sem conflitos. A cena muda para Yuki caminhando e se perguntando sobre o que ele viu na casa de Yuno, de forma confusa.
Mas de repente, ele é cercado por Nishijima e outros oficiais. Ele é levado para a delegacia e logo Yuno também se junta a ele. Kei, enquanto olha para seu diário, diz a Nishijima para primeiro trazer Yuki em 5 minutos, sem demora. De volta lá fora, vendo que Yuki está nervoso, Yuno promete protegê-lo, mesmo que ela tenha que se livrar de todos nessa delegacia de polícia. Depois de 5 minutos, Yuki é chamado para dentro da sala, para ser interrogado. Kei pergunta se ele ou Yuno mataram Sakishima, já que foram vistos perto da mansão dele naquele dia. Yuki recusa imediatamente, Kei o assegura que já sabia disso. Como chefe de polícia, ele teve que interrogá-lo, pois eram suspeitos de acordo com a lei. Yuki fica feliz em ouvir isso, mas estranhamente, Kei o força a jogar roleta russa. Lá fora, Yuno recebe uma nova entrada. Mesmo depois de estar livre de suspeitas, Ka manteve Yuki dentro da sala por mais 10 minutos, sem motivo aparente. Yunho perde a calma, e enquanto carrega um extintor de incêndio, ela caminha em direção à sala de interrogatório. Dentro da sala, Kei disparou 4 tiros e todos estavam vazios, sem balas. Com apenas 2 restantes, ele aponta a arma para Yuki, mas antes que ele possa puxar o gatilho, Yuno entra e atira em Kei várias vezes. Nishijima, ferido, chega, mas quando Yuno está prestes a atirar nele, Yuki a impede a tempo. Yuno volta a si e fica feliz em saber que protegeu Yuki. Enquanto levam Nishijima como refém, eles escapam. Kei ainda está vivo, ele apenas perdeu uma orelha e seu colete parou a maioria das balas, salvando sua vida. Mas agora Yuno é acusada de agressão e tentativa de assassinato, e como ele esperava, todas as entradas sobre ela começam a aparecer em seu diário do futuro. Yuno e Yuki estão sendo perseguidos pela polícia, sem parar. Mas quando um dos policiais dispara um tiro de advertência, Yuki surta e, em pânico, acaba atirando no policial. Ka é notificado sobre isso. Tudo está de acordo com o plano dele, exatamente como ele queria. Seu diário mostra apenas entradas de criminosos. Então, agora, ao criar tal situação, ele pode rastrear ambos. Ele emite ordens para prendê-los e, se resistirem, os oficiais estão livres para atirar, sem hesitação. Yuki é notificado sobre a morte dele e de Yuno por Ka. Eles chegam ao telhado. Yuno o beija e ambos pulam. Eles aterrissaram em segurança no caminhão e conseguiram escapar por um triz. Mas a partir do dia seguinte, eles se tornam procurados e a polícia começa a procurá-los. Eles estão escondidos dentro de um armazém e não comeram nada desde a manhã. Logo, eles percebem que a esposa de Kei está indo para o hospital, apressadamente. Yuki fica curioso e começa a segui-la. No caminho, uma bomba explode de repente. Minai aparece e faz Yuki de refém, mas ele aperta o botão errado e uma bomba explode de forma incorreta. Por causa disso, eles ficam presos, sem saída. Usando uma escada, enquanto Yuki começa a atravessar, Minai o impede. Ela percebe que não escapará viva, do jeito que as coisas estão indo. Então ela decide formar uma aliança com eles para sobreviver. Em troca de sua fuga segura, ela lhes dirá a razão pela qual Ka os traiu. Mas, nesse exato momento, ela recebe uma ligação de Ka. Por causa de seu diário, ele sabe o que está acontecendo, em tempo real. Então, antes que ele chegue ao hospital, ele diz a Minai para não deixá-los escapar, mas ela recusa e desliga o telefone. Logo, ela também recebe uma entrada de morte. Depois de atravessar a escada, eles entram em um quarto onde estão a esposa de Ka e o filho deles, esperando. Ele está em estado terminal, com apenas 3 meses restantes de vida. Além de querer que Minnie se tornasse a deusa, Ka também queria que ela curasse a doença de seu filho. Mas agora que ele está atrás da vida dela, Minai os usará como reféns e destruirá o diário dele, sem hesitar. Logo depois, a polícia cerca completamente o hospital. De volta ao quarto, depois de amarrar a esposa de Ka, Minai atribui os papéis. Yuki fará a patrulha e Yuno ficará de olho nos reféns com atenção. Antes que Yuki saia, Manai lhe dá uma granada. Depois ela liga para Kei para propor um acordo. Em troca das vidas de seu filho e esposa, Manai pede a Kei para preparar um carro de fuga para eles e para se matar, sem pensar 2 vezes. Mas para a surpresa dela, Kei se recusa a cooperar. Ele sabe que as chances de sobrevivência de seu filho são muito baixas. Então agora, a única escolha que ele tem é se tornar Deus, ele mesmo, a qualquer custo. Ele desliga o telefone e a força policial começa a se infiltrar no hospital. Yuki é notificado sobre o fracasso do acordo, mas é tarde demais. A polícia está por toda parte e o prende, sem chance de fuga. Enquanto Kei se aproxima, Yuno chega bem a tempo e começa a derrubar os policiais. Kei consegue fazer Yuki de refém, mas Yuno pega a granada e ameaça destravá-la. Kei liberta Yuki e diz a Yuno para largar a granada, mas ela a destrava e corre em sua direção. Do outro lado, Minai planta uma bomba relógio em uma sala diferente.
Depois que ela escapa pela janela, ela novamente tem um encontro com Nishijima. Ambos surtam de vez. Nishijima a agarra, mas então uma luz intensa surge de repente. A granada que Mine deu a Yuuki era uma granada de luz, então, felizmente, todos estão seguros. No entanto, logo a bomba relógio explode e, como resultado, Yuuki e os outros caem. Ao acordar, Yuuki consegue pegar uma arma, mas Kei faz Yuno de refém. Yuuki, em pânico, verifica seu diário e descobre que se atirar, errará o alvo e Yuno morrerá. Yuno vê o futuro e insiste para que ele atire. Se morrer for para o bem de Yuuki e por ele, ela fica mais do que feliz. Mesmo sabendo que ele mentiu sobre a mala como namorada, a memória que compartilharam ainda era o bastante. A foto do casamento deles cai. Yuuki a olha e se lembra do tempo que ambos compartilharam. Ele diz a Yuno que os dois vão viver e se casar, enquanto Yuuki para de entrar em pânico e começa a recuperar a compostura, o futuro começa a mudar. Ele puxa o gatilho e a bala atinge Kei. Kei está desesperado para se tornar um deus. Enquanto ele levanta sua faca para atacar Yuno, Nishijima e Mene chegam ao local. Nishijima ouviu a gravação de voz do plano de Kei para prender Yuno e Yuuki. Kei olha para seu diário e aceita seu destino. Sem saber que seu filho e esposa estão seguros, ele quebra feliz seu telefone e antes de desaparecer, pede desculpas a Yuuki. A cena muda para uma dimensão diferente, onde Deus está zangado com Mumu porque ela alterou o futuro. Kei deveria saber sobre a doença de seu filho muito mais tarde, e assim sua luta com Yuuki também deveria ser mais tarde. Mas como a vida de Deus logo vai acabar, Murmur apressou as coisas, para que o próximo Deus pudesse ser escolhido rapidamente. Deus não está satisfeito e adverte Murmur para nunca mais interromper o jogo. No dia seguinte, Yuno e Yuuki estão livres das acusações. Felizmente, o policial que Yuuki atirou sobreviveu e com a ajuda da gravação de voz, Nishijima cuidou do caso. Mine escapou mais uma vez, mas parece que por algum tempo, ambos podem compartilhar um tempo como um casal. Yuuki, junto com Yuno, está indo para as montanhas para observar as estrelas, como prometeu. Enquanto ele vai ao banheiro, Aki lhe envia uma mensagem, mas como o telefone de Yuuki está com Yuno, ela a lê. Nela, Aki está avisando Yuuki para ficar longe de Yuno a todo custo. Ao ler isso, Yuno fica furiosa e apaga a mensagem. Depois de viajar por 1 hora no ônibus, eles chegam ao local e descansam um pouco. Yuno pega uma cola e a entrega a Yuuki. Do outro lado, Aki vai à casa de Yuuki, mas logo descobre que ele não está lá. Ele se encontra com Nishijima e explica a situação. Como um jovem detetive aspirante, Nishijima já conhece Aki e confia em suas habilidades. Ele compartilha as informações que encontrou no diário de Kei. No diário, tudo sobre o jogo de sobrevivência estava escrito, desde as regras até o número de jogadores, junto com aqueles cujas identidades foram reveladas. Também foi mencionado como Yuuki tem sido alvo de todos os donos de diários, então é muito provável que ao segui-los, eles possam impedir quaisquer incidentes futuros. Até agora, Nishijima sabe que ambos estão indo para as montanhas, mas não sabe a localização exata. Depois de analisar a rota de ônibus que pegaram e o processo de pensamento de Yuno, Aki obtém uma pista de onde eles podem estar. Então, amanhã, junto com outros, ele se encontra com Nishijima na cidade onde suspeita que eles estejam escondendo-se. Lá, Nishijima se apresenta como policial e compartilha que Yuuki está atualmente sendo mantido por Yuno. Todos, em tom preocupado, perguntam a razão pela qual ela faria isso. Nishijima não revela tudo. Ele lhes diz que é um palpite de Aki depois que ele foi investigar na casa de Yuno. Ele solicita a ajuda deles para encontrá-los, porque se ele usar a polícia, Yuno será alertada e fugirá. Logo eles começam a vasculhar a cidade. A razão pela qual Aki escolheu esta cidade é porque, de acordo com a rota que Yuno e Yuuki pegaram, essa cidade está abandonada. Então é mais fácil para Yuno esconder Yuuki sem deixar nenhuma testemunha para trás. Mas como eles precisam de água e eletricidade, então eles só precisam encontrar hotéis que ainda as tenham. Enquanto todos começam a procurar por tais hotéis, eles se deparam com armadilhas montadas aleatoriamente por Yuno. Aki recebe uma ligação de Nishijima sobre um hotel que pertence à família de Yuno. Do outro lado, Hinata recebe um e-mail de Yuuki pedindo a ela para ajudá-lo. Ela recebe a localização e imediatamente se dirige para lá. Mal se encontra com Aki e lhe conta o que aconteceu. Aki está desconfiado porque não importa o que Yuuki escreva, Yuno descobrirá usando seu diário.
Então ele acredita que é uma armadilha e Hinata está em perigo. Mas nesse exato momento, Mal recebe uma mensagem de Hinata dizendo que ela encontrou Yuki. Aki ainda está desconfiado, mas também não pode ficar parado. Então, depois de chegar ao hotel, ele encontra um quarto onde Yuki está amarrado. Aki tenta ligar para ele, mas Yuki não responde. Pensando que ele pode estar inconsciente, ele entra no quarto com Mal, deixando Ko para trás caso algo dê errado. Ao entrar no quarto, ele logo descobre que é um boneco, e quando Ko também entra no quarto, a porta se fecha. Logo, o quarto começa a ser preenchido com gás. A cena muda para um quarto onde Yuki está sendo mantido. Embora seus olhos estejam abertos, ele não tem nenhuma reação. Yun escolheu este hotel porque é de seu pai, o que significa que ela tem acesso total a ele. Daqui, ela pode ficar de olho nos donos de diários e na polícia se eles os atacarem. Aqui ela está disposta a passar a vida inteira juntos. Nesse momento, Aki olha para a câmera e diz a Yuno que sabe sobre as 2 caveiras que ela trouxe consigo. Aki voltou para a casa dela e encontrou restos humanos de 3 corpos dentro do buraco. Surpreendentemente, 2 deles não tinham crânios. Yuno fica furiosa e grita com Aki por acordar seus pais. Aki assegura que lhes deu um enterro adequado, mas ele está curioso sobre o terceiro corpo. Aki ameaça Yuno para libertar todos, ou então ele informará a polícia. Yuno se diverte ao ouvir isso e desliga a ligação. E agora o gás começa a encher mais rapidamente do que antes. Ko está surtando. Após os eventos recentes, assim como Yuki, ele também começou a fazer um diário. Agora, ao ver sua morte, ele começa a escrever sua última mensagem. Mas estranhamente, o diário se atualiza e o acolhe como o 8º dono de diário. Ao lê-lo, eles descobrem a maneira de se libertar desta sala. Enquanto seguem as instruções do diário, o futuro do diário de Yuno e Yuki também começa a mudar. Enquanto Yuno pega para lê-lo, Ko simplesmente invade o quarto. Yuki logo começa a voltar a si, mas ainda não tem forças para falar. Ele começa a se lembrar de como acabou aqui. Depois de beber a cola que Yuno lhe deu, ele caiu inconsciente. E depois de recuperar a consciência, ele tentou fugir, mas com Yuno ali, ele simplesmente não conseguiu. De volta ao presente, Ko diz a Yuno para libertar todos, porque, de acordo com seu diário, ele vai ter sucesso nisso. Estranhamente, Yuno concorda facilmente em fazê-lo. Ela joga a chave do painel de operação em sua direção e Ko a usa para destrancar o quarto onde Maki e Mal estão presos. Mas ao se virar, Yuno dispara a besta. Enquanto ela se aproxima para matá-lo, uma nova entrada é feita e ela logo percebe que Yuki está livre. Yuki pega a besta de volta e a esbofeteia. Como o diário de Yuki só conta o que Yuki faz, ele fez Hinata chutar a chave que Yuki deixou cair e se libertou. Enquanto Yuki começa a desamarrar Hinata, ele é notificado sobre 3 donos de diários a caminho deste hotel. Sem qualquer demora, ele se encontra com Aki e Mal. Yuno implora a Yuki para não a deixar sozinha porque ela não pode viver sem ele, mas Yuki lhe dá um olhar irritado e sai do hotel. Nishijima os pega. No caminho, um carro passa no qual estão os 3 donos de diários. Eles notam Yuki, mas ainda assim não viram o carro. De volta ao hotel, Yuno se prepara e sai para proteger Yuki. No dia seguinte, Yuki se encontra com os outros e compartilha o que aconteceu após a reunião de ontem com Deus. Foi revelado que o 8º dono de diário pode criar múltiplos donos subsidiários usando um servidor. E como há apenas um diário real, destruir um diário subsidiário não leva à morte deles. Nesse momento, Yuki é notificado sobre outros donos de diários vindo para sua casa em 3 dias. Enquanto Aki e os outros estão formando um plano, Yuki tem que ficar em casa e se comunicar via rádio. À noite, muito barulho está vindo da cozinha, então com cautela Yuki vai verificar. Ele fica aliviado ao saber que é sua mãe, e não Yuno. Ria voltou para casa para ficar por alguns dias. Enquanto eles começam a jantar, Yuki acha estranho ver que há muita comida para 2 pessoas. Ria lhe disse que também era para Yuno, mas depois de preparar o jantar, ela partiu. Yuki está morrendo de medo. Depois de 2 dias, Yuki é levado para a casa de Ko com a polícia fornecendo proteção. Ao entrarem na casa, todos ficam maravilhados ao ver o quão enorme ela é. A razão pela qual Aki escolheu este lugar é porque ele tem uma torre de celular. Ou seja, se for desligada, os 3 donos subsidiários não poderão usar o diário, pois perderão sua conexão com o servidor, e então será mais fácil derrubá-los.
À medida que as horas passam, finalmente a polícia relata que os 3 alvos estão invadindo a mansão. De repente, a luz é cortada e agora o controle remoto para controlar a torre de celular não está funcionando. Vendo o plano desmoronar, Yuki começa a entrar em pânico, imaginando como alguém poderia saber sobre o plano deles, mas ele logo percebe que é Yunho quem retornou. Yuno cortou a eletricidade para que só ela possa proteger Yuki. Sem outra escolha, Aki convida Yuno para subir. Depois de amarrá-la junto com Ko, ele vai desativar a torre de celular. Logo, os 2 donos de diários chamados Maru e Ahi entram. Maru é muito versado em combate e facilmente derruba Nishijima. E porque seu diário prevê o próximo movimento que seu oponente faz, ele tem uma enorme vantagem. Percebendo que não tem chance de vencer em combate, todos vão se esconder até que a torre de celular seja desativada. Mas com o diário de Ahi, ela facilmente obtém a localização de qualquer pessoa com quem ela flertará no futuro. Então eles rapidamente vão para a localização deles e derrubam Mao e Hinata. Yuno empurra Yuki e rapidamente fecha a porta. Antes que eles arrombem a porta, ela pede a Yuki para desamarrá-la, mas Yuki recusa. Depois que ele realmente quis se casar com ela, Yuna o trancou e traiu seus sentimentos. Logo, Maru arromba a porta, no entanto, Aki desativou a torre, então os diários de Maru e Ahi estão desconectados. Mas apesar disso, eles começam a rir porque também são os 7º donos de diários. Yuno diz a Yuki que o ama de verdade e promete que nunca mais o prenderá. Yuki finalmente desamarra a corda e com isso Yuno pega a faca. Maru e Ahi são amantes, então o diário deles mostra o futuro um do outro. Ou seja, esta batalha é para ver de quem o amor é mais forte. Ahi joga sua faca, mas Yuno a bloqueia facilmente, e enquanto Yuki a elogia por isso, Yunho fica animada e continua bloqueando todas as facas. Depois que todas as facas são esvaziadas, Maru e Ahi recuam e levam Mao e Hinata para fora para tratar seus ferimentos. De repente, a casa inteira começa a pegar fogo. Depois eles entram na casa. Do outro lado, enquanto Yuki está escapando, ele esclarece a Yuno que ainda não confia nela. Mas Yuno não se importa, porque enquanto ela puder ser útil, é o suficiente para fazê-la feliz. Tudo o que Yuki tem que fazer é comandá-la, e ela fará por ele. Logo eles têm um encontro com Ahi e Maru. Yuno avança contra eles, mas contra a coordenação deles, Yuno é derrubada. Maru fica furioso ao ver que, em vez de proteger Yuno, é Yuki quem está sendo protegido, apesar de ser um homem. Ele pega seu telefone e pergunta furiosamente que tipo de amor é esse. Yuki admite que é fraco e que não tem outra escolha senão confiar em Yuno. Maru, com um olhar de nojo, diz a ele para morrer e o joga no chão. Depois que Yuno fica inconsciente, voltamos a 14 anos atrás. Na torre Sakurami, Ahi foi abandonada por seus pais. Ela esperou por horas, mas ninguém veio. Naquele dia ela conheceu Maru, que também era órfão. Enquanto cresciam, não importa onde Maru fosse, Ahi permanecia perto dele. No início, Maru não gostava de como Ahi era pegajosa, mas ele ainda decidiu passar um tempo com ela. Com o passar do tempo, Ahi eventualmente se apaixona por ele, mas não confessa e continua apegada à sua paixão unilateral. No entanto, na escola, algumas das garotas começam a acreditar que Ahi e Maru estão namorando. E o fato de Ahi fingir ser a garota mais azarada, apesar de ter um namorado, as deixou com ciúmes e raiva. Então, para lhe dar uma lição, elas usam o nome de Maru e a chamam para a fábrica abandonada. Aí chega, mas ao ver que Maru ainda não chegou, ela lhe envia uma mensagem. Logo depois, em vez de Maru, um grupo de garotos entra na fábrica, as garotas lhes disseram que Ahi não tinha pais, então estava tudo bem para eles fazerem o que quisessem com ela. Do outro lado, Maru lê a mensagem. Ele fica confuso e tenta ligar, mas quando Ahi não responde, ele começa a entrar em pânico e corre para lá. Ele chega lá, mas é tarde demais. Com raiva, ele espanca todos até a morte e eventualmente os mata, depois de perceber o que havia feito e apesar disso não conseguiu proteger Ahi. Maru tenta tirar a própria vida, mas Ahi o impede e implora para que ele não a deixe como seus pais. Maru pede desculpas e promete que a partir de hoje ele a protegerá e nunca mais a deixará. De volta ao presente, os diários de Yuno e Yuki foram levados e eles estão atualmente sendo tratados em um hospital. Conforme o plano de Aki, Nishijima convidou Mini, e uma mentira foi contada a Yuki de que Mini sabe uma maneira de vencer Maru e Ahi.
Porque dessa forma Maru, que tem o diário de Yuki, foi notificado sobre essa informação falsa e apenas para ser cauteloso, ele não está destruindo o diário a fim de obter mais informações. Enquanto Manny cuida da recuperação de Yuki, surpreendentemente, o pai de Yuki, Kuro, também visita o hospital. Alguém lhe disse que seu filho estava no hospital, então ele veio para vê-lo. Enquanto eles começam a passar um tempo juntos, Yuki, que antes estava no escuro sobre o divórcio de seus pais, finalmente descobre que seu pai está com uma enorme dívida e por causa disso, ele não consegue voltar para casa. Mas Kuro promete a Yuki que está trabalhando nisso e logo voltará para casa, para que toda a família possa observar as estrelas como ele queria. À noite, enquanto Yuki ainda está em recuperação, no hospital, Kuro está desesperadamente procurando por algo. Depois que ele recebe uma ligação, ficamos sabendo que Kuro foi ordenado por alguém a destruir o celular de Yuki em troca de sua dívida ser paga. Yuno por acaso ouve isso. No dia seguinte, Nishijima chega a um orfanato que é administrado por Yoshita, que também é o 8º dono de diário. Suspeitando que os culpados por trás da destruição da mansão de Call estão aqui, ele veio para invadi-lo. De volta ao hospital, enquanto Yuno está prestes a se livrar de Kuro, Yuki a impede e pergunta o que deu nela. Yuno compartilha o que ouviu ontem e que ela acredita que a pessoa que ordenou é o 11º dono de diário. Yuki acha isso absurdo e não acredita em Yuno. Poucos segundos depois, Yuno é chamada por Maru. Depois de saber que o pai de Yuki conhece o 11º dono de diário, Maru ameaça Yuno para levá-lo à Torre Sakurami, ou ele quebrará seus celulares. Yuno retorna ao quarto e explica que, em troca da segurança do celular de Yuki, eles querem que Kuro os visite. A princípio, Kuro fica confuso, mas sabendo que o diário está com eles, ele concorda. Tudo está de acordo com o plano de Yuna. Ela poderia ter se livrado de Kuro quando teve a chance, mas agiu propositalmente na frente de Yuki para que Maru fosse notificado, e mais tarde ela pudesse ter a chance de recuperar seus diários, além de se livrar de Kuro e dos 7º donos de diários. Depois que eles chegam, no momento em que Kuro se aproxima de Maru, ele é derrubado, agora sem uso do diário de Yuki e Yuno. Antes de quebrá-lo, Maru desafia Yuki para um duelo, para que ele possa vencê-lo por ser um homem fraco que tem que depender de sua namorada para protegê-lo. Yuki, vendo seu pai nocauteado, fica furioso e avança com toda a sua força, mas Maru facilmente o agarra e o joga para longe. Logo Kuro se levanta. Ele pega o telefone de Yuki e o quebra. Yuki está em descrença, mas ele não morre. Nesse momento, Yuno avança contra a Ri e arrebata o buquê em que estão os telefones reais. Na primeira vez, Maru lhes mostrou o telefone. Yuno percebeu que eram falsos porque não tinham arranhões. Yuno entrega o telefone a Yuki e lhe diz que ela é a única em quem ele pode confiar. Kuro se aproxima de Yuki e lhe pede para entregar o telefone a ele. Ele promete presenteá-lo com um telefone muito melhor assim que sua dívida for paga. Yuki antes acreditava que seu pai o traiu, mas agora ele entende que seu pai não sabe sobre os diários do futuro. Nesse momento, o prédio começa a tremer fortemente, e o chão sob Yuki se quebra, e ele começa a cair. Tanto Yuno quanto Kuro correm para salvá-lo. Yuno chega a tempo e salva Yuki. No entanto, Maru agarra Kuro e o leva embora. Usando o diário, Yuki descobre que eles vão usar um paraquedas para escapar. No orfanato de Yoshida, Nishijima é notificado sobre a situação na Torre Sakurami. Ele veio aqui para procurar os servidores que controlam os diários subsidiários, mas não conseguiu encontrá-los. De volta à torre, Maru e Ai estão felizes em ver que, após tanta espera, finalmente estão casados. Depois de chegar ao último andar, Yuno está de pé na frente. Então a voz de Yuki surge dizendo que ele está se escondendo porque é fraco. Então agora Yuno cuidará da luta. Maru fica furioso e avança contra Yuno. Ele desvia da faca dela e a chuta. Ele pega o telefone dela e descobre a localização de Yuki. Maru vai para o quarto, mas descobre que Yuki não está lá. É porque o diário que ele tem é falso, o que significa que Ai agora está em perigo, enquanto ele sai para avisá-la. Yuki joga seu dardo e erra, mas Yuno a mata. Logo o prédio começa a desabar. Nesse momento, Kuro arrebata o paraquedas e escapa, deixando Yuki em completo choque. Ryo foi chamada anteriormente por Nishijima sobre Yuki estar preso na torre, então ela veio. Ao ver Kuro em um paraquedas, ela o confronta, exigindo saber onde Yuki está.
Kuro não quer admitir que fugiu como um perdedor e deixou seu filho morrendo, então diz a Ria que não sabe de nada e insiste para que ela o deixe ir. Mas quando Ria não o faz, Kuro começa a entrar em pânico. A cena volta para dentro do prédio. Depois que o telhado desaba, você sabe, Yuki e a Ri estão presos sob um bloco de concreto. Apesar de estarem presos, a Ri fica feliz em saber que Maru está seguro e pode continuar vivendo. Mas Maru não vai abandonar a Ri, ele continua abrindo o caminho apesar de estar gravemente ferido. É difícil para ele levantar os blocos de concreto, então Yuki o ajuda e pede a Yuno para ajudar também. Mas Yuno não quer, ou então eles perderão a Ri como refém. Yuki pergunta a ela se ela realmente o ama, ou se é apenas uma psicopata. Ele quer confiar nela, mas se ela continuar ignorando o que ele diz, então é difícil para ele. Yuno larga a faca e ajuda. Depois de sair, Maru segura a Ri em seus braços. Ele entrega o paraquedas a Yuki e lhe diz para cuidar da garota que o ama. Depois disso, junto com a Ri, ele morre. Yuki e Yuno aterrissam com sucesso, mas Nishijima chega e dá uma notícia infeliz sobre a morte de Ria. À noite, Yuki está sentado em seu quarto devastado para aceitar a realidade. Ele tenta pedir a Deus para trazer sua mãe de volta, mas Deus recusa. Sua vida logo vai acabar, e se o próximo Deus não for escolhido antes disso, todo este universo será destruído. Depois que Deus parte, Murmur diz a Yuki que a única maneira de trazer sua mãe de volta é tornando-se um Deus. De volta ao mundo humano, Yuki descobre que foi seu pai quem matou sua mãe. Ele o confronta e manda que se entregue imediatamente. Mas Kuro ri e pergunta se há alguma prova de que ele fez isso. Yuki nota um recibo de uma casa de penhores e se pergunta o que é aquilo. Ele decide segui-lo para ver se consegue ser levado a alguma prova. No dia seguinte, Nishijima interroga Yuno sobre o terceiro corpo encontrado em sua casa, mas Yuno não responde e simplesmente vai embora. Então agora, Nishijima tem que esperar até que o relatório de DNA chegue. Do outro lado, Yuki acorda um pouco tarde e vai direto para a casa de penhores. Ele consegue encontrar Kuro e o vê entrando em um carro que segue para o santuário. Yuki o segue, e assim que chega, arranca a bolsa para ver o que há dentro. Lá ele percebe, é um telescópio. Kuro de fato decidiu se entregar. Pouco antes disso, ele queria acertar as coisas. Ele veio aqui para pedir perdão, e depois planejava devolver o telescópio a Yuki, aquele que ele havia penhorado. Kuro promete a Yuki que assim que terminar de cumprir sua pena, ele conseguirá um emprego decente para recomeçar a vida. Yuki perdoa seu pai, mas no caminho um ruído estático surge e Kuro é esfaqueado por um guarda. Logo depois, outros guardas cercam Yuki e tentam atacá-lo. Yuki, com raiva, os elimina um por um usando seu diário do futuro. Logo depois, Yuno também chega. Yuki finalmente decide se tornar um deus e eliminar todos os donos de diários. Enquanto aponta a faca para Yuno, ele ameaça matar até mesmo a ela. Yuno beija Yuki. Ela quer morrer pelas mãos dele, mas antes disso, ela quer que ele a use até o fim. Após alguns dias na prefeitura, o prefeito ordena que o orfanato de Yoshida seja destruído, pois foram acusados de abrigar o homem que causou a explosão da torre. Todos acham que é muito cruel, mas o prefeito é firme em sua decisão, com a promessa de fornecer um lar para os órfãos. A cena muda para a Catedral da Casualidade, onde os donos insistem que Deus elimine Yuno e Yuki, porque eles não compareceram à reunião nos últimos 5 dias. E porque a morte de Deus está próxima, o 11º dono do diário quer se livrar deles. Deus concorda e quando está prestes a eliminá-los, é exatamente nesse momento que Yuki, junto com Yuno, chega. Ele revela a identidade do 11º dono do diário como o prefeito da cidade, e está absolutamente correto. Com isso, Deus revela a identidade de todos. Nos últimos 5 dias, Yuki estava no saguão da prefeitura, reunindo todo tipo de notícias, eventos e dados que estavam acontecendo em sua cidade. Então, no momento em que o prefeito da cidade deu a ordem para demolir o orfanato de Yoshida, ele imediatamente soube que ele estava por trás de tudo. Depois de revelar isso, Yuno e Yuki estão planejando fazer uma aliança com Yoshida e enfrentar o prefeito. De acordo com Yuno, o prefeito planeja colocar as mãos no diário multiplicador de Yoshida para que ele possa aumentar sua força. Yuki fica feliz em saber que está dando um passo a mais para se tornar um deus. Yuno de repente pula e agarra Yuki. Ela quer que ele mate todos os donos de diários para que ele possa se tornar deus, e então trazer seus pais de volta. Do outro lado, Nishijima está em choque ao saber que o 11º dono do diário é o prefeito, porque a partir de hoje, ele está em serviço como seu guarda-costas.
Depois disso, Nishijima revela que os pais de Yuno eram Ushio Gasai e Saika Gasai. Ambos eram de uma família bancária de elite. No entanto, eles não tinham filhos, o que significa que Yuno foi adotada. Do outro lado, Yuno e Yuki convenceram Yoshida a fazer uma aliança e agora estão planejando atacar o prefeito. Alguns dos filhos de Yoshida, como Taro, não confiam em Yuki, mas como querem proteger Yoshida, estão dispostos a cooperar. Conforme o plano, Yuki usará gás lacrimogênio e terá como alvo o prefeito. Rin usará seu diário para direcionar outros donos subsidiários. E por último, Taro protegerá Yoshida. E usando seu diário de cópia, ele ficará de olho em Yuki para ver se não há problema com o plano. Até agora tudo está indo conforme o plano de Yuno. Rin, outra dona subsidiária, dá uma bola de arroz a Yuki. Ela o conheceu pela primeira vez no incidente de Omeseta e sabe que Yuki não é uma pessoa má. E assim como ele, ela expressa que a mãe deles também não é uma pessoa má. Ela não queria se tornar Deus, mas foram eles que pediram para que ela pudesse salvar este mundo e torná-lo melhor. Depois de comer a bola de arroz, finalmente, é hora de iniciar o plano. Enquanto o prefeito se aproxima, eles param seu carro e usam fumaça para bloquear a visão. Então os donos subsidiários começam a atacar os guardas. No entanto, logo um dispositivo sai do carro que bloqueia todos os telefones dos subsidiários. E surpreendentemente, Yuki está batendo cada dono subsidiário um por um, enquanto do outro lado, Yuno se livra brutalmente de Rin e Taro. Tudo está de acordo com o plano de Yuno. Yuki se desculpa, mas promete salvar a todos quando se tornar o deus. O Eshita consegue escapar e entra no carro do prefeito. Logo, Yuno e Yuki também entram no carro e vão atrás deles. Com isso, eles estão planejando derrubar tanto o 11º quanto o 8º. Mas então, Yuno surta ao saber que Aki descobriu quem é o terceiro corpo. Yuno começa a se preocupar. Ela destruiu todas as evidências, mas se isso for verdade, ela definitivamente perderá Yuki. Mas Yuki a assegura, não importa o que aconteça, ele não a deixará ir desta vez. Yuno ataca o pneu, mas com a ajuda do diário do prefeito, eles conseguem evitar os ataques. Sem outra escolha, Yuki simplesmente empurra o carro para fora da rodovia. Yuno aponta a arma para ele, mas o prefeito não se surpreende e logo Aki e Meni chegam. Aki dá uma caixa a Yuki e diz para ele abri-la. Yuki a abre e é um cordão umbilical de Yuno. Foi encontrado no orfanato onde ela estava e depois de comparar o DNA do terceiro corpo com ele, eles se mostraram uma combinação perfeita, significando que a verdadeira Yuno já está morta. E esta aqui é uma falsa. Yuki está em descrença. Yuno começa a entrar em pânico. Ela promete que todos estão mentindo e que ela é a verdadeira. Yuki abraça Yuno e promete que nunca mais duvidará dela. Depois que eles escapam, a cena muda para a noite. Uma reunião é convocada para aumentar a proteção do prefeito. Apenas 30 minutos depois, Meni chega ao local onde o prefeito está. É uma sala que possui o terceiro supercomputador mais poderoso do Japão. O prefeito quer o diário multiplicador de Yoshida para que ele possa transformar cada residente desta cidade em um dono de diário do futuro. E desta forma, ele dará origem a um reino onde as pessoas têm a capacidade de prever o futuro. Meni já teve o suficiente dessa insanidade. Ela joga uma granada no prefeito, mas, surpreendentemente, ele a pega e a joga de volta. Nishijima vê a explosão e informa outros oficiais. Felizmente, Meni escapa em segurança, mas logo a polícia começa a procurá-la. Onde quer que ela escape, a polícia é estranhamente capaz de chegar antes dela. Meni começa a se perguntar se o prefeito também tem um diário semelhante ao de Tsubaki, que lhe permite saber sobre o futuro daqueles que trabalham para ele. Antes que ela seja descoberta, Nishijima a salva e dá um relatório falso aos outros oficiais. Meni, com um tom suspeito, exige saber quais são as intenções dele. Nishijima sabe sobre a intenção do prefeito e é por isso que ele decidiu se juntar ao lado dela. Ele tira o anel e a pede em casamento. Meni não está muito familiarizada com o que é casamento, então ela tem que pensar muito, e depois de perceber o que é, ela rapidamente puxa a mão, acusando-o de estar atrás de seu corpo e querer fazer bebês com ela. Nishijima responde sem rodeios que sim, é de fato verdade. Meni cora intensamente. Ela não aguenta mais e vai embora. Ela quer destruir o computador antes que as coisas fiquem feias.
Nishijima a impede e promete que a fará feliz. Manny se cansa e promete que sim, se ele destruir o computador. Nishijima concorda. Dentro do prédio, Yoshida finalmente revela seu diário multiplicador. O prefeito o usa e começa a conectá-lo ao supercomputador. Do outro lado, Manny começa a se infiltrar usando a granada de luz. Mas para sua surpresa, a segurança está bem preparada por causa do diário do prefeito. Logo depois a conexão é completa, mas Nishijima vem correndo e joga a granada dentro da sala. Depois ambos conseguem escapar, mas Manny ainda suspeita se eles realmente tiveram sucesso. Porque se o prefeito tem um diário semelhante ao de Tsubaki, então ele deve ter previsto a ação de Nishijima. Ela se pergunta se há algo mais por trás disso. Depois de cumprir a promessa, Nishijima abraça Manny, dizendo que ela pertence a ele agora. Enquanto ele tenta beijá-la, Manny também desiste de resistir. Mas justamente então, uma mensagem de rádio chega informando sobre múltiplos crimes acontecendo por toda a cidade. É porque o computador que foi destruído era apenas uma parte de todo o supercomputador. E como resultado, todos na cidade têm um diário do futuro. As pessoas agora sabem sobre o futuro movimento das ações, sobre quando morrerão e muito mais. Na catedral, Deus já está no seu limite e decide descansar um pouco. Ele percebe que Murmur está planejando algo pelas suas costas. Antes que ele perca seus poderes, ele está planejando fazer algo. Em um prédio, Hinata e outros se juntam a Mene e Nishijima depois que Aki lhes contou. Agora todos eles têm seu próprio diário do futuro. No diário de Kou, menciona que 2 supercomputadores chamados Roulan estão no topo das torres quádruplas, e eles têm que ser destruídos ao mesmo tempo. Então, para isso, todos teriam que trabalhar juntos. No início, Kou não queria ajudar por causa das coisas que Manny fez à sua escola, mas se salvar a cidade significa ajudar uma criminosa, ele está pronto para ir. No dia seguinte, eles chegam à torre quádrupla e se dividem em 2 grupos. O prefeito está preparado e ordena que os guardas acabem com cada um deles, mas para sua surpresa, o diário previu errado. É porque Manny finalmente percebe que a habilidade do diário do prefeito é ver os diários de outros donos. É por isso que, em primeiro lugar, ele estava ciente dela. Mas quando Nishijima tomou uma atitude, ele não conseguiu impedi-la. Então, para enganá-lo, Manny só precisa alimentá-lo com uma mentira, escrevendo uma entrada falsa. E com isso, Manny e os outros conseguem facilmente invadir. Mas o prefeito tem algo na manga. Enquanto Manny e Nishijima estão a caminho, uma bomba explode de repente e logo depois Nishijima é baleado. Enquanto o guarda continua a atirar, Nishijima bloqueia as balas e salva Manny. Logo Yuki chega e se livra dos guardas. Com um sorriso, ele se desculpa por usar Nishijima como isca. Do outro lado, Yuno está limpando os andares usando uma arma e uma katana. Depois de se encontrarem, conforme o plano, Yuno vai libertar Kou e os outros, enquanto Yuki vai se livrar do prefeito. No caminho, Manny aponta a arma para Yuki, ameaçando matá-lo se ele falhar em eliminar o prefeito depois de usar Nishijima como isca. Yuki não diz nada e segue em direção ao prefeito. Logo ele o encontra, mas o prefeito entra no cofre do banco que costumava ser de Gasai, ou seja, dos pais de Yuno. Manny ameaça o assistente do prefeito e abre a porta, mas para a surpresa deles, há outra, e esta não pode ser aberta por senha ou cartão-chave. Vendo que não há como, Manny aponta a arma para Yuki. Nishijima foi o único homem que disse que a faria feliz, e agora ela matará Yuki e vingará sua morte. Enquanto Manny atira, Yuki desvia e escapa. Manny acha patético ver que a única motivação de Yuki para se tornar Deus é trazer seus pais de volta. Ela enfatiza que literalmente metade da população perdeu seus entes queridos, e ao contrário dela, ele é grato por poder até mesmo se lembrar das boas memórias. Ela perdeu os pais antes mesmo de poder falar, e, em meio àqueles edifícios desmoronados, teve que depender de roubos para sobreviver. Enquanto Manny continua a falar, ou não a falar, Yuki está em uma posição difícil. Ele sabe que sua morte é certa, mas mesmo que ele faça algo para mudar o futuro, o ruído estático entregará sua posição. Enquanto isso está acontecendo, o prefeito está curtindo o show. Ele não tem medo de ninguém, porque a única maneira de abrir a segunda porta é usando um scanner de retina. Os únicos olhos registrados são os dele, os de Yuno e os de seus pais. Mas como os pais de Yuno estão mortos e ela é uma falsa, ninguém pode abrir a segunda porta,
Do outro lado, depois de libertar Koe e os outros, Yuno encontra Ueshita e tenta atacá-la, mas Aki aparece e bloqueia o ataque. Justamente então, Yuno recebe uma nova entrada sobre o testamento de Yuki. Nele, ele escreveu que depois de morto, ele quer que Yuno traga seus pais de volta quando ela se tornar a deusa. Do outro lado, Manny ouve o ruído estático, mas é apenas o celular. Justamente então, Yuki atira com a arma. Ele não matou Manny porque, se possível, ele não quer matar ninguém. Manny rapidamente pega a arma e quando está prestes a atirar nele, ela vê uma imagem de si mesma. Manny percebe que Yuki é exatamente como ela. Perdeu os pais, desesperado por ajuda e ninguém para ajudá-lo. Mas ela é derrubada, enquanto Yuki puxa o gatilho em legítima defesa. Depois disso, ele vai para o cofre. O prefeito compartilha como a morte de Manny foi chata. Considerando que ela era uma criminosa internacional, ele esperava mais. Mas para sua surpresa, Manny ainda está viva. Ela tem uma bomba que detonará quando seu batimento cardíaco parar, e diante dela, nem mesmo o cofre é nada. Ela se tranca entre as portas e diz a Yuki para consertar tudo quando ele se tornar um deus. Antes de sua morte, Manny vê seus pais e sua versão mais jovem agradecendo-a por esta decisão. Manny quebra o telefone e a bomba explode. No entanto, não há nenhum arranhão no cofre. Justamente então, Yuno chega e diz a Yuki para destruir o Roland na Torre Sul, enquanto ela fica de olho no prefeito. Yuki concorda e sai. De volta ao cofre, o prefeito está bem com ter apenas um Roland. Mas para sua surpresa, a porta do cofre se abre, e sem qualquer hesitação, Yuno simplesmente o derruba. Do outro lado, Yuki destrói o Roland e é notificado sobre a morte do prefeito. Ele se pergunta como ela conseguiu. Agora com o prefeito morto, o único dono de diário restante é Yoshida, e conforme a promessa, Aki a entregará a Yuki. Na casa de Aki, Aki antes acreditava que era melhor entregar Yoshida a Yuki, pois ele é a melhor pessoa para se tornar o deus. Mas depois de ver que Yuno conseguiu destrancar a porta facilmente, ele está tendo segundas intenções. Aki sabe que a única motivação de Yuki é se tornar um deus para trazer seus pais de volta. Mas quanto a Yuno, é um mistério total. Justamente então, uma coisa parecida com uma esfera preta aparece no telhado. E não apenas na casa de Aki, está por toda a cidade. O mundo começou a desmoronar. Do outro lado, Murmur está confusa sobre como Deus está morrendo tão cedo. Segundo ela, o mundo deveria acabar em 28 de julho. Ela suspeita que ele fez algo pelas costas dela. Justamente então, Yoshida com Aki entram na catedral. Murmur fica furiosa ao ver um não dono de diário e tenta se livrar dele, mas Deus a impede. Aki pergunta se a pessoa que se tornar Deus realmente terá o poder de resetar tudo. Deus responde que se ele quer dizer por resetar é mortos voltando à vida, então não é possível. Aki sabia que ele estava certo. Sem perder mais tempo, ele retorna ao mundo humano para contar a Yuki sobre isso. Yoshida criou um diário subsidiário para Aki. Yuki e Yuno estão a caminho para resgatar Yoshida, quando Yuno de repente pergunta a Yuki se ele será capaz de matar Aki e os outros se eles o traírem. Yuki se recusa a responder porque confia em Aki. Mas ao chegarem, logo percebem que Aki os traiu, e Yoshida com outros está escapando. Yuno, com raiva, esfaqueia Aki. Yuki está em choque ao ler que Aki está morto. Enquanto Yuno se aproxima dele, Aki ainda está vivo. Ele estava usando um colete resistente a facadas. E depois, o que quer que Yuno tente fazer, Aki tem uma contramedida e bloqueia facilmente seus ataques. Do outro lado, Yuki está confuso sobre como, apesar do que o diário está mostrando, Aki ainda consegue sobreviver aos ataques. Ele descobre que Aki também tem um diário do futuro e avisa Yuno para recuar. Aki elogia Yuki e revela que seu diário subsidiário lhe permite prever as ações dos donos de diários. Vendo que isso levará tempo, Yuno diz a Yuki para ir atrás de Yoshida enquanto ela lida com Aki. Yuki concorda. No caminho, ele está em choque ao ver que até mesmo Aki o traiu. De volta à casa de Aki, assim como Aki planejou, ele consegue com sucesso atrasar Yuno. E agora Hinata e os outros podem contar a Yuki sobre a verdade. Mas surpreendentemente, Yuno simplesmente se esfaqueia. Agora, se ela morrer, Yuki será notificado sobre sua morte, e não importa o que os outros digam, ele não confiará neles. Aki está agora em profunda reflexão. Do outro lado, Yuki chega. Hinata vem e tenta convencê-lo de como desde o início ele está sendo manipulado por Yuno.
ela lhe diz que mesmo que ele se torne um deus, ele não pode trazer pessoas de volta à vida. Ao ouvir isso, Yuki está em choque. Ele começa a rir e acusa Hinata de mentir porque um deus pode fazer qualquer coisa. Mas depois que Hinata lhe diz que foi o próprio deus quem disse, Yuki começa a surtar, percebendo que não pode trazer de volta as pessoas que matou. Justamente então, ele recebe uma ligação. Aki a caminho está tentando ligar para Yuki, mas ele não atende. É porque Yuno está na linha. Ela implora a Yuki para salvá-la ou então Aki a matará. Ela o avisa que todos os seus amigos falsos estão planejando traí-lo. Yuki verifica seu telefone e confirma que é verdade. Ele aponta a arma para Hinata e pergunta por que todos eles estão planejando traí-lo. Hinata tenta convencê-lo de que é Yuno quem o está manipulando, mas Yuki puxa o gatilho e a mata. Depois, quando Mal o chama de covarde que não consegue aceitar a realidade, Yuki também a derruba junto com Ko. Enquanto ele passa pelos corpos deles, ele promete trazê-los de volta assim que se tornar o deus. Aki finalmente chega. Ao ver os corpos mortos, ele se arrepende de ter tratado a ferida de Yuno, por causa da qual ela conseguiu enganar Yuki, e como resultado, todos morreram. Ele diz a Yuki que desde o início, Yuno fingiu ser sua aliada para que mais tarde ela o matasse e se tornasse uma deusa. Justamente então, Yuno chega. De repente, Aki beija Yuki na frente dela. Enquanto ele vai destruir o diário dela, Aki consegue destruí-lo, mas estranhamente nada acontece, e Yuno acaba desferindo um corte enorme. À beira da morte, Aki começa a se perguntar como isso é possível. Ele sabe que o diário não era falso porque no último segundo ele viu o estático aparecer na tela, mas justamente então ele percebe que o diário de Yuno sempre se referia a Yuki pelo primeiro nome. Mas o que ele destruiu se referia a ele como Amano, que é seu sobrenome. Do outro lado, Yuki pergunta a Yuno como ela está viva apesar de seu diário ter sido destruído. Yuno assegura que era falso. Yuki não pensa muito nisso e vai eliminar Yoshida. Antes de sua morte, Yoshida pede a Yuki para fazer um mundo onde seus filhos possam viver em paz. Com a morte dela, agora restam apenas Yuno e Yuki. Do outro lado, Aki ainda está mal vivo. Todo esse tempo ele acreditou que o corpo morto encontrado na casa de Yuno era o verdadeiro e o atual é falso. Mas agora pensando em como Yuno conseguiu destrancar o cofre, ele finalmente entende a verdade. Suas cordas vocais estão destruídas, então ele tenta mostrar a Yuki uma mensagem escrita. Enquanto Yuno vê Aki se aproximando, ela imediatamente o decapita, mas ainda assim, Yuki lê a mensagem. Na catedral, Deus está morto, e o núcleo deixado para trás é o último poder restante que está mantendo o mundo intacto até o dia 20. Logo, Yuki e Yuno são notificados sobre isso. 3 dias depois, na casa de Yuno, Yuki está muito mais relaxado, pois não precisa temer ser morto. A essa altura, ele entende que não pode trazer pessoas mortas de volta, mas o fato de Aki tê-lo avisado sobre Yuno matá-lo e a mensagem que ele deixou para trás ainda o incomoda. Depois do jantar, enquanto Yuki tenta ir para seu quarto, Yuno o impede. Ela começa a chorar, perguntando por que ele não está flertando com ela. Yuno entende que tudo o que ela é boa é para matar, mas ainda assim, depois de tudo, ela esperava que Yuki se apaixonasse por ela. Mas mesmo agora, ele vai dormir em outro quarto. Yuno se sente patética e vai para seu quarto. Yuki pode ver o quanto ela o ama, e só o pensamento de ela o matar mesmo depois de ter tido oportunidades suficientes parece irreal. Finalmente é 27 de julho, o dia anterior ao fim do mundo. A essa altura, Yuki se sente mal por ter duvidado de Yuno, e agora, antes que o mundo acabe, ele deseja retribuir os verdadeiros sentimentos dela. Pela primeira vez, Yuki convida Yuno para um banho juntos. Depois, eles vão para o quarto e fazem amor. Após 2 minutos, agora que se tornaram um só, Yuki pede a Yuno que lhe diga a razão pela qual ela mentiu sobre todos voltarem à vida se ele se tornasse um deus. Yuno de repente saca seu machado. Ela se desculpa por ter mentido, mas fez isso para que Yuki começasse a buscar se tornar o deus. E agora que finalmente eliminaram todos, a última coisa que ela quer é que ele a mate. Mas Yuki recusa. Se tornar-se um deus significa perder a pessoa que ele ama, ele não quer. Yuki fica feliz que ambos possam morrer em paz, mas ainda se pergunta por que Aki lhe mostrou aquela mensagem tão estranha. Yuno se levanta e pergunta sobre isso. Yuki revela que Aki acreditava que Yuno era do futuro e já havia se tornado uma deusa. Depois disso, ela voltou no tempo para vir a este mundo e tomou o lugar da Yuno deste mundo, matando-a.
De repente, Yuno pega o machado e ataca. Tudo o que ela queria era um dia em que estivessem felizes. Mas agora, neste mundo também, ela não conseguirá isso. Yuno começa a atacar, Yuki desvia dos ataques e acaba em frente ao buraco. Nesse exato momento, Murmur aparece e o empurra para dentro. Depois disso, Yuki vê o passado, quando ele e Yuno tiveram sua primeira interação. Murmur revela que, a essa altura, Yuno já havia se vingado depois de prendê-los na gaiola e matá-los de fome. Yuno não tinha esperanças para seu futuro até conhecer Yuki, que lhe deu essa esperança. Depois disso, Murmur mostra como o primeiro mundo terminou. O sonho de Yuno era se tornar esposa de Yuki, mas isso nunca se tornou realidade porque logo o jogo de sobrevivência começou e apenas um poderia ter sobrevivido. Após matar todos os donos de diários, Yuno e Yuki escolhem morrer juntos, tomando veneno. No entanto, Yuno apenas fingiu. Ela também acreditava que, ao se tornar uma deusa, conseguiria trazer Yuki de volta, mas logo percebeu que não era possível. Após ficar em estado de choque por não conseguir ver Yuki, ela usou seus poderes divinos para voltar no tempo para o segundo mundo, quando Yuki ainda estava vivo. Sem qualquer hesitação, ela se livrou da Yuno do segundo mundo porque não queria compartilhar o amor. Ao ver isso, Yuki fica emocionado ao perceber que a garota que prometeu ser sua noiva não existe mais. Ele tenta desesperadamente ajudá-la, mas Momo lhe diz que é inútil, pois são apenas visões. Estranhamente, à beira da morte, Yuno ouve a voz de Yuki e começa a pedir que ele a ajude. Murmur fica incrédula ao testemunhar isso. Ela imediatamente cancela a ilusão e eles retornam ao presente. Algumas coisas que Murmur não contou a Yuki eram que ela também é do primeiro mundo, ou seja, ela é na verdade a serva de Yuno. Depois que Yuno veio a este mundo e matou a Yuno do segundo mundo, Murmur usou seus poderes para apagar parte da memória de Yuno. E a razão pela qual coisas semelhantes não ocorreram como no primeiro mundo foi porque Yuki abriu a porta na casa de Yuno, o que revelou a verdade sobre a Yuno do segundo mundo. Eventualmente, Yuno começou a recuperar lentamente suas memórias, após o que ela começou a fazer pequenas mudanças que acabaram alterando toda a linha do tempo. De volta ao presente, Yuki confronta Yuno e pergunta a razão pela qual ela está tentando matá-lo. Para Yuno, ela queria morrer pelas mãos de Yuki e ajudá-lo a se tornar o deus. Mas quando Yuki se recusou a matá-la e disse que queria morrerem juntos, Yuno não conseguiu aceitar. Se Yuno não se tornar deus, então todo o universo será destruído. Então, para evitar a destruição, o deus do passado não iniciará o jogo de sobrevivência e escolherá um método diferente para selecionar o próximo deus. E por causa disso, o relacionamento de Yuno e Yuki não será mais próximo, e ela acabará permanecendo apenas uma Stalker. É por isso que, se Yuki não a matar, ela o matará e se tornará a deusa. Dessa forma, ela evitará que o mundo acabe e voltará no tempo para passar mais dias com o Yuki daquele mundo. Ela fará isso infinitamente. Ao ouvir isso, Yuki começa a entrar em pânico. Nesse instante, Yuno usa seus poderes e Yuki começa a cair. Ele percebe o grave erro que cometeu por suas razões egoístas. Enquanto Yuki perde o controle e cai, Murmur está prestes a declarar Yuno como a vencedora, mas então um ruído estático surge, mostrando que Yuki ainda está vivo. Minai faz uma entrada surpreendente e vem ao resgate de Yuki. A princípio, Murmur ficou surpresa, mas então ela percebe que é obra de Deus. Murmur, junto com Yuno, usa o salto temporal e vai para o terceiro mundo. Minnie e Yuki o seguem rapidamente. Eles chegam lá e acabam colidindo com um prédio. A razão pela qual Minnie ainda está viva é que no momento em que Minnie estava prestes a desaparecer, Deus a salvou e a trouxe para um lugar onde nem mesmo Murmur poderia chegar. Deus rapidamente percebeu que Murmur não era sua serva, mas como ele estava quase no fim, transferiu parte de seu poder e conhecimento para Minnie. Como a pessoa que mais sofreu, ela era a mais indicada para mudar o mundo para melhor. Atualmente, eles estão no terceiro mundo e 2 anos no passado, ou seja, o jogo de sobrevivência tem mais 1 ano para acontecer. Nesse momento, Yuki recebe uma entrada de Yuno vindo para cá para matar a Yuno deste mundo. Ainda faltam 2 horas, então Yuki quer salvar a Yuno deste mundo. Neste mundo, Yuno está sendo abusada por sua mãe, os pais de Tsubaki estão prestes a sair em seu carro, e o prefeito apresenta a ideia de um diário do futuro a Deus. Mas nesse instante, Deus é notificado sobre uma anomalia. Depois de algum tempo, Yuki e Minai chegam à casa de Yuno. Saika está fora, então é apenas Yuno em casa.
Yuki abre a porta e testemunha a terrível condição de Yuno. Yuno está tão faminta que está comendo a madeira do tapete de tatama e engasgando com ela. Yuki imediatamente chama uma ambulância e o futuro muda. Minae está furiosa. Eles estão aqui para deter Yuno e Murmur, mas se fizerem qualquer outra coisa, isso mudará o futuro deste mundo. Yuki sabe disso, mas ele simplesmente não consegue abandonar Yuno. Nesse instante, Yuno e Murmur chegam. Yuno trouxe uma espécie de esfera na qual ela capturou os pais de Yuki deste mundo. Minae imediatamente parte com ambos. Yuki vê seus pais e quer salvá-los, mas Minae está irritada e lhe diz que seus pais estão mortos. Eles já mudaram o futuro ao libertar Yuno e não podem arriscar mais nada. Eles não podem trazer ninguém de seu mundo, então precisam salvar o futuro deste mundo eliminando Yuno. De volta à casa de Yuno, a ambulância chega, mas entre eles, Ushio também veio. Ele recebeu uma ligação do hospital, então veio pra cá pensando que sua esposa havia feito algo novamente com Yuno. Yuno vê um vislumbre do passado que sofreu e, com raiva, o esfaqueia e tenta se livrar dos outros também. Mas Murmur a impede. Do outro lado, Minae tem um trabalho a fazer, então ela deixa Yuki na escola e vai embora. Yuki, carregando Yuno, segue para a sala de aula onde tudo começou. Depois de colocá-la em segurança, Yuno aparece e imediatamente começa a atacar. Yuki faz o possível para evitar os ataques e avançar, para que a Yuno deste mundo não seja pega na luta. Logo, Murmur começa a usar seus poderes para cercar Yuno com esferas e fazê-las explodir. Yuki mal consegue desviar delas. Yuno lê seu diário, mas está confusa sobre quais são suas verdadeiras emoções. Enquanto isso acontece, Minae liga pra cá e lhe diz para tratar a doença de seu filho antes que piore. Minae quebrou sua própria regra de não mudar o futuro deste mundo, mas ela queria cumprir a promessa que fez a Kei. De volta à escola, Yuki mal evitou a morte, mas está firme em sua decisão de convencer Yuno a retornar ao segundo mundo. Yuno pergunta a Yuki por que ele está atrapalhando. Yuki responde que é porque a ama. Por causa dessas palavras, Yuno fica confusa e erra o golpe em Yuki. Enquanto Murmur tenta atacar, Minae chega e começa a lutar contra ela. Felizmente, por causa disso, Yuki finalmente se aproxima de Yuno. Ele tenta convencê-la a deixar este mundo e, em troca, ele morrerá. Mas Yuno ri, dizendo que o ama, e é por isso que não voltará. Ela usa uma esfera e derruba Yuki. Usando seus poderes, ela prende Yuki dentro de uma esfera, onde Yuki se encontra com todas as coisas que sempre quis. Yuno antes queria matar Yuki e se tornar a deusa, mas percebeu que simplesmente não conseguia. Então agora, ela está prendendo Yuki dentro de uma esfera e o deixando neste mundo por toda a eternidade. Depois, ela se tornará a deusa do segundo mundo e retornará a este mundo para participar do jogo de sobrevivência. Esta é a melhor maneira de realizar seus sonhos sem matar a pessoa que ela ama. Antes que Yuki possa dizer qualquer coisa, a esfera se fecha. Na delegacia, Saika veio relatar o desaparecimento de sua filha, mas nesse instante cai notificado sobre a explosão que ocorre na escola. Por toda a cidade, à medida que a explosão se torna mais frequente e alta, ela começa a chamar a atenção de todos, incluindo os donos de diários. De volta à escola, Minae traz Murmur espancada e está pronta para lutar contra Yuno. No entanto, Yuno libera o limite de Murmur, e agora seu poder está fora de controle. Com isso, como um monstro cruel, Murmur espanca Minae até a polpa, causando um enorme dano ao seu braço e finalmente a derrubando. Enquanto isso acontece, Yuki esqueceu completamente de tudo e está vivendo a vida que esperava. Depois de tomar café da manhã, a família sai para observar as estrelas nas montanhas. Mas, estranhamente, ele sente que há alguém importante para ele de quem se esqueceu. Lá fora, com Yuki e Minae sendo cuidados, Murmur cura Zuzio. Enquanto Yuno está prestes a matar Yuno deste mundo, ela percebe que a outra está murmurando, pedindo a seus pais que a ajudem. Yuno acha patético ver o quão inocente ela é. Yuno compartilha como será o futuro dela. O estado mental de sua mãe piorará, pois seu pai raramente visitará a casa. Por causa disso, ela será mais abusada, e todas as esperanças que tinha de uma família feliz desaparecerão. Mas um dia, ela terá a chance de drogá-los com pílulas para dormir, e então os prenderá na gaiola por vingança. Após um mês de fome, eles morrerão, e como sempre, ela ficará sozinha. Mas a Yuno do terceiro mundo não se sente assim. Ela ama seus pais e sabe que um dia eles a entenderão. Yuno percebe que ela também costumava pensar o mesmo, mas se pergunta onde as coisas deram errado.
Logo, a polícia e Saika chegam. Ao ver o marido, ela corre para o telhado. Do outro lado, Murmur está em pânico ao ver como o futuro está mudando tão rapidamente. Nishijima encontra Manewei antes do previsto. Os pais de Tsubaki deveriam partir esta noite, mas por causa das explosões não o fizeram, e uma bomba foi encontrada em seu carro, que foi plantada por Funatsu. Por causa disso, Omekita, que ia se transformar em um culto maligno, agora mantém seu objetivo de ajudar os fracos. Os pais de Hojo, que deveriam se juntar a Omekita, não o fizeram, e ficaram com Hojo. No beco, o serial killer é pego por Hirosaka. Na casa de Hinata, Tsukishima percebe o quanto sua filha se importa com os cães e como ela quer aprender a treiná-los. No orfanato, Yoshita recebe uma ligação do prefeito sobre o financiamento de seu orfanato. É porque o Diário do Futuro em que o prefeito estava trabalhando revelou a ele sobre sua morte e como o vencedor, em vez de salvar o mundo, viajaria de volta no tempo. Por causa disso, Deus decidiu mudar a forma de selecionar o próximo Deus. E agora, Murmur está em pânico porque, a essa taxa, o próprio jogo de sobrevivência pode nunca acontecer. De volta à escola, enquanto Yuno tenta atacar, o Shio entra no meio e leva o golpe. Logo depois, Saika também chega e fica feliz em encontrar sua filha. Yuno fica incrédula ao ver seus pais se preocupando com ela. Nesse instante, Kei chega e aponta a arma para Yuno. De volta à esfera, Yuki finalmente se lembra de Yuno. Ele se sente triste por deixar seus pais, mas decide escolher Yuno, em vez de seu sonho perdido. Lá fora, Yuno começa a se ver como uma vilã. Ela está feliz pela Yuno deste mundo, mas ama Yuki, e por ele, deve matar a Yuno deste mundo. Enquanto ela avança sobre a outra, Kei puxa o gatilho, a Murmur do segundo mundo para a bala e Yuki se liberta e impede Yuno. Enquanto a Murmur do segundo mundo cuida da Murmur do primeiro mundo, Yuno fica emocionada ao ver Yuki escolhê-la em vez de seu sonho. Yuki diz a Yuno que ela não pertence a este lugar. Ele pede que ela o mate para que possa voltar a ser a deusa do segundo mundo. Yuno levanta a faca e se esfaqueia. No final, ela simplesmente não consegue matar a pessoa que ama. Ambos compartilham um beijo pela última vez e logo depois, Yuno morre. Com isso, Mumu declara que o vencedor é Yuki, e sem perturbar mais este mundo, eles seguem para o segundo mundo. E logo, o mundo recupera o equilíbrio. 2 anos depois, o deus do terceiro mundo ainda está vivo porque não iniciou o jogo de sobrevivência, que deveria ter consumido muitos de seus poderes. Então agora ele tem tempo para pensar em como escolher o próximo deus. Após receber a permissão de Deus, Mené agora está estabelecida neste mundo. Ela e Nishijima são casados e têm 2 filhos adoráveis. Graças a Mene, o filho de Kei logo se recuperará. Aki, junto com outros, gosta de cuidar dos cães de Takeshima. Os pais de Tsubaki estão vivos e ela não passou por nenhuma das coisas traumáticas. Hojo está se divertindo muito com seus pais. Yoshita e o prefeito são um casal. Maru e Ari são casados e em breve terão um bebê. E por último, Yuno é amiga íntima de Aki e dos outros. Depois que a escola foi destruída, ela se transferiu para uma escola diferente e, portanto, nunca teve a chance de conhecer Yuki. Mas apesar disso, ela sente que há algo precioso para ela de que se esqueceu. A cena muda para a noite e Yuno está conversando com sua amiga imaginária sobre como sente que algumas de suas memórias estão faltando. De repente, Yuno se encontra na catedral. Murmur é alertada sobre a infiltração e vai impedi-la de prosseguir. Mas nesse instante, Minai chega. Ela diz a Yuno para seguir em frente para recuperar suas memórias enquanto ela cuida de Murmur. Yuno começa a correr e no caminho ela começa a se lembrar de um garoto que era muito próximo a ela. Ela entra em uma sala em forma de esfera e encontra a Murmur do primeiro mundo, que está em cativeiro. Do outro lado, Deus chega e interrompe a luta de Murmur e Mene. O fato de Yuno ter viajado para essa dimensão é suficiente para provar que é seu destino encontrar a pessoa que ama. Todo esse tempo, a amiga imaginária de Yuno era a Murmur do primeiro mundo. Antes de ser selada, Murmur absorveu o núcleo de Yuno, o que acabou transferindo as memórias dela para si. Como serva da Yuno do primeiro mundo, Murmur pede a Yuno que pegue todas as memórias de sua mestra. Elas incluem memórias felizes, assim como as trágicas e dolorosas. Apesar disso, Yuno as aceita e se lembra de tudo sobre Yuki. Do outro lado, já se passaram 10.000 anos desde que Yuki se tornou o deus do espaço e do tempo.
Ele não sabe o que aconteceu com o terceiro mundo depois que ele partiu, mas espera que Yuno e os outros tenham conseguido viver uma vida pacífica. Ele tem os poderes para criar um novo mundo, mas não quer, porque não haveria Yuno. Tudo o que ele tem é seu diário com a última entrada. Nesse instante, o futuro muda. Yuno rompe as dimensões com a ajuda de Deus e volta para se reunir com seu Yuki. Se você gostou do resumo, por favor, considere curtir e se inscrever neste canal. Tenha um dia maravilhoso pela frente.